Seja bem-vindo ao Investidor com Propósito, mais um grande episódio hoje. Luiz Sérgio, Orlandinho, que mesa fantástica hoje, hein? Muito boa tarde, é um prazer aqui, conhecendo a Amanda, a Jaz. Muito bom receber vocês aqui. Joey, Luiz, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Mais um para conta, né? Nosso 11º, que seja maravilhoso, em especial com o time feminino na mesa. Sensacional, a Jaz, a proprietária da Ingetec Aluguéis, vai estar batendo um papo com a gente aqui, junto com a nossa convidada, Amanda Lunelli. Posso falar bater já? um papo, lógico. Oi, gente. Obrigada pelo convite, né, Joey? Até que saiu, né? Obrigada por insistir, né? Que a gente às vezes demora um pouquinho, mas deu certo. Tô bem feliz de estar aqui hoje. Sensacional. Conversar com vocês, bater um papo. Obrigada Já, também. seja bem-vinda. Obrigada. Vamos bater um papo aqui bem legal e sobre vários assuntos, né? Já acho que nós vamos abranger desde do assunto que diz respeito a negócios, a business, a também parte de lazer, a parte de mães, né? A parte familiar, todo esse processo que acontece na vida de quem é empreendedor, empreendedora. Muito legal que a gente vai ouvir hoje a parte de empreendedor feminino. Isso. A gente já teve aqui a Aninha, né? A Aninha. Mas ela ocupa um cargo de gestão ali dentro do grupo MIME e hoje a gente está aqui com a Amanda, que é uma empreendedora. E se eu já puder aproveitar já com a primeira metralhada. Ai, meu Deus. Vai, capricha. Manda bala que é já pra gente aquecer, entendeu? Vamos lá. Fala pra gente um pouquinho. Eu, pelo menos, tenho essa curiosidade de como começou pra você o teu lado empreendedora. Tá. A gente vê, eu pelo menos observo muito que a tua marca ali, a Lamandini, ela tem muito uma coisa da tua essência ali. E tu já vem de uma família que era próspera nesse sentido, uma família conhecida que trabalha nesse ramo, e você decidiu optar pela tua marca, por colocar a tua essência ali. Como é que foi essa ideia? Como é que foi esse começo aí? Então, eu sempre, na verdade, cresci no meio da indústria têxtil. Então, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural esse meio, porque era aquela coisa, eu ia pra escola de manhã, depois da escola já ia almoçar na fábrica e lá ficava até a noite, até o pai ou a mãe irem embora e ir pra casa, ou às vezes até por uns anos a gente morava junto na empresa. Então, assim, pra mim isso sempre foi muito natural. E quando eu optei, faculdade, tal, eu nunca tive dúvida. Eu falei, eu vou fazer moda porque eu acho que vai me dar um conhecimento diferente, um embasamento pra eu poder seguir nesse ramo. E aí eu até tive um período de experiência na empresa, mas eu tinha muita vontade de fazer por mim, sabe? De começar do zero, porque eu acho que assim, quando eu nasci, quando eu cheguei na família, a empresa já tinha um certo tamanho, já tinha lá seus, acho que 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, e eu cresci, assim, ouvindo o meu pai e a minha mãe falando de como era quando eles tinham começado, das dificuldades, de como era diferente, porque, enfim, era outra realidade para tudo, né? Em relação a empreender, em relação, a tudo, a vender, tudo que envolvia o processo, a produzir, etc. E eu tinha essa curiosidade, porque eu cheguei aqui, o negócio já tá andando e tudo mais, né? Mas eu tinha vontade de saber como que é começar do zero, afinal, né? Tipo, sentir isso na pele. E aí chegou um certo momento da minha vida, acho que eu tinha uns 22, 23 anos, mais ou menos. E aí eu falei, eu vou abrir o meu negócio, assim, vou começar do zero e ver no que dá. E aí, dali foi, né? Óbvio que a gente tem uma ideia, né? Em mente, acha que vai ser assim, é totalmente ao contrário, acha que sabe, total, acha que sabe de uma coisa e na verdade não sabe nada. Parece tão fácil, né? Parece fácil e não é, mas assim, eu tava super disposta a aprender mesmo e a fazer devagarzinho do meu jeito, tanto que a Lamandini começou muito pequenininha, começou assim, de fato, por mim mesma, sabe? Então fazendo o que dava, o que eu sabia, o que eu não sabia, eu, enfim, ia atrás, perguntava, mas era aquele corre assim, bem manual, assim, sabe? Bem, caseiro. Tipo, bem caseiro. Começou em casa, inclusive. Então, eu acho que, como foi esse o começo, assim, talvez ali também, desde o início, sempre teve muito da minha presença e da minha essência, né? Então, desde a primeira pessoa que eu contratei pra trabalhar comigo, então, assim, eu já passava o meu jeito, passava o que eu esperava, o que eu gostaria da marca, né? Onde eu gostaria de chegar com ela. Enfim, então acho que a Lamandini ela foi crescendo, mas sempre, sabe, a gente conseguiu manter isso, assim. Então isso é uma coisa que eu me orgulho muito até hoje, porque as pessoas percebem, sabem, a empresa já passou por vários momentos e
E mesmo assim, a gente conseguiu manter, sabe? Essa Não perdeu a essência. essência, né? Isso Não perdeu. A gente já teve várias lojas que tinham essa mesma essência, já teve menos lojas, sabe? Então, assim, independente se a equipe tá maior ou tá menor, a gente sempre tem essa essência muito clara. E o nosso público, né, e as clientes sentem isso. Então, isso pra mim é muito valioso, assim. Mas, basicamente, começou porque eu tinha essa curiosidade de saber, afinal, como é começar do zero, sabe? E aí eu senti na pele, posso dizer que... E tu teve as dificuldades do caminho? Eu pergunto isso assim porque o pessoal imagina, pô, Amanda Lunelli, ela pode ter super fácil, ela pode tentar quantas vezes quiser, não tinha como dar pai errado. era do ramo, né? Que inclusive até essa é a minha dúvida, então nunca foi uma opção tocar a empresa. Na verdade, não é que nunca Assim, foi uma no opção. sentido de que tu queria. É que eu queria fazer por mim, sabe? Primeiro, pra ver. Depois, eu sou muito aberta com isso. Então, se mudar de ideia, se mudar de rota, tá tudo certo, sabe? Eu não sou assim, não me preocupo com isso. Exato. Só que eu queria começar por mim, sabe? Óbvio, eu trabalhei lá um período, fiz até estágio, né? De faculdade, etc. E era muito legal, né? Era muito legal mesmo. Eu amava, tanto que eu amo o processo produtivo, eu amo a fábrica em si, eu amo aquele tanto de, sabe, das pessoas, desde modelagem, corte, costura, estamparia, isso realmente me fascinou sempre, assim, até hoje. Tanto que eu tinha uma ideia de empresa que eu teria, mas hoje eu já tenho uma empresa totalmente diferente. Mas eu, mesmo assim, eu não queria ser só a filha do dono, sabe? Filha da dona, enfim. Mesmo que tinha todas as portas abertas e mesmo assim as pessoas me davam o devido respeito, digamos, mas... E também me davam abertura pra aprender, pra, né, me desenvolver, mas é diferente, né? Querendo ou não é diferente. Eu também era muito jovem na época, né? Fosse hoje, eu acho que talvez eu até insistiria mais, ou, né, olharia aquilo com uma outra cabeça, talvez... Né, enxergando mais as oportunidades do que, né, ficar aqui embaixo da asa do pai e da mãe. Mas eu queria muito fazer por mim, assim, sabe? Eu queria mesmo. Então, não me arrependo de forma alguma, porque é um baita aprendizado e tem sido sempre, né? Sempre porque a gente nunca termina, né? Então, continua. Eu vejo isso, mas o lado também dela é o lado empreendedor, né? Porque tu tem um lado administrador, que é o lado assim, eu tô pegando uma operação, e aí nós tocamos o nome da Aninha antes, é uma operação que tá rodando, ela se preparou para administrativamente tocar. Tem gente que é empreendedor. Empreendedor, por mais que ele tá muito ligado ao administrador, mas o empreendedor é aquele cara que tá com vontade o tempo todo de criar um novo negócio. Aquela eu escutei ela falar... É inquieto, né? É inquieto. E quer o seu jeito no negócio, tipo assim, ó, né? eu sei como faz, gosto do processo, mas eu queria começar por mim mesmo, né? Eu mesmo vou tocar, talvez num modelo menor, e aí eu vou escalando, né? Numa velocidade. Ela falou... Agora, né, com uma outra cabeça, talvez hoje pensaria diferente. Mas o lado lá, de 20 e pouco, falou 22, 20 anos, é o lado empreendedor. Na cabeça dela está muito claro que era o lado empresária, no sentido de empreender algo. Né? Sim. E aí me relembraram antes aqui do teu momento inicial, da Kombi, bota lá. Como é que funcionou esse primeiro momento, né? Conta pra nós. Que daí tu ia em alguns eventos, estacionava. Como é que era isso, né? E como é que as pessoas te recebiam? No sentido assim, Amanda, né? Tipo, e como é que foi dar essa largada, né? Porque, pô, você tá lá, mais ou menos, você tá chegando num local talvez não tão conhecido e não sabe o que vai acontecer dali pra frente, né? Gente, não sei, né? Acho que é uma cara de pau que olha. Mas assim, ó, muitas pessoas me perguntam, tá? Muitas coisas relacionadas a isso, inclusive no começo, como que era essa questão das mídias sociais e nananã. Que tu já fazia naquela época. Começou a fazer, acho que, sei lá, quase ninguém em Jaraguá, pelo menos, né, fazia e tal. E eu falo, tenho que ser honesta e falar a verdade, mas sempre foi muito, muito intuitivo, sabe? Eu não tinha uma fórmula, uma estratégia ou algo assim, sabe? Eu fazia porque me parecia natural. Ser bom. Vai dar certo, sabe? Vamos lá. E mesmo que às vezes não dava, também tudo certo. Mas sempre foi muito no instinto, sabe? Então a questão, até porque a Lamandini começou na época, é engraçado, né? Porque ela tem 10 anos hoje, e ela começou
pela loja online, pelo virtual. Ah, perfeito. Mas eu sempre quis ter loja física, porque eu amo o contato com as pessoas, né? Enfim, essa coisa de atender cliente, de olhar no olho, de, ai, vem cá, vou te ajudar, sabe? Tu quer ficar mais linda, tu quer, enfim, ter um evento, tu quer se destacar, Nana, deixa eu te ajudar. Entender a história do cliente. Eu né? sempre fui muito assim de pessoas. Só que aí lá na época, quando, né, começar e tal, imagina, não tinha nenhum lugar pra ter. Lá na sala da minha mãe, eu comprei uns rolos de malha, daí fazia uns croquis, aí levava pra modelista e levava pra fazer piloto. Então, assim, não tinha um lugar, né? E eu não queria sair alugando lugar. Falei, muito caro, como é que eu vou pagar isso? Tá louco? Enfim. E aí, na época, eu pensei, eu vou começar pelo e-commerce, não se falava tanto, né? Eu vou começar pelo e-commerce, porque, é online, né? Tipo, assim, não deve dar tanto trabalho, não deve... todo mundo rir, né? Eu conto, todo conta, né? Mas aí eu comecei também super amadora, assim, bem devagar e tal, mas pelo online. Daquele jeito, gente. Eu queria ter umas fotos até do primeiro site da La Mandini, porque deve ser muito feio. Tipo, muito, né? Mas, enfim. Daquele jeito. Só que aí, a minha vontade de prestar esse serviço, esse atendimento físico, era muito mais forte. Então, aos poucos, sabe, amigas e conhecidas, aí daqui a pouco, né, outra pessoa que não conhecia tanto, começaram a me pedir, mas, eu queria provar, dá pra provar. Eu vi no teu site, aí eu já, sei lá, acho que eu já fazia alguns stories, né? Na época eu não tinha stories, acho que era Snapchat, sei lá. Dá pra provar e tal? Daí dá, claro que dá. Aí eu arranjei uma sala, minha mãe me emprestou na época. Dá, não, pode deixar que vai dar, dá. A gente dá um negócio jeito. novo é assim, né? Nossa. A gente leva lá no cliente. Aham. Não pode dar Aí desculpa, eu montei na época um showroom, eu chamava, né? Porque eu falei, nome chique, né? Deve ser bom. Montei um showroom com hora marcada, e lá eu tinha os meus produtos e tal. Então, volta e meia recebia visitas lá, clientes e tal. Mas não era uma loja, assim, que você passava e via na rua, né? Era um negócio meio... Não tinha vitrine, né? Nossa, Não, era num cantinho lá na empresa da minha mãe e tal, não sei o quê. E aí, foi. E aí chegou essa oportunidade chegou a onda dos food trucks, né? Eventos na cidade, aquilo movimentava muita gente e tal. Aí, até que eu pensei, putz, food truck, eu não trabalho com comida, mas por que não fazer um fashion truck, né? Aí eu falei, não tenho um caminhão, não tenho nenhuma estrutura, mas o meu tio tem uma Kombi, sou da estilosinha, né, charmosa, aquela Kombi edição especial, não sei das quantas. Aí lá fui eu, tio, será que tu me empresta? Tá bom, empresto, tal, não sei o que. Aí chama alguém pra dirigir, porque eu não sei dirigir a tal da Kombi, pra levar, né, e tal. Daí eu mandei fazer na época, um provador móvel, mas assim, tudo bonitinho, mas assim, legal. Simples, mas tudo bonitinho. Mas Caprichado. Pensou nos detalhes, cara. Nossa, super. Como é que era? Era aquela grama sintética no chão, né? Bem confortável, almofadinhas. Então Diferenciado. tinha todo um quê? Assim, era luzinha pra ficar bem, né? Bem aconchegante, enfim. Carregava a Kombi com os meus produtos, colocava grade de tamanho, embalagem, tudo assim. E aí eu ia pra esses eventos. E aí bombava, assim, bombava. E eu amava, e ficava do início ao fim. Tipo assim, a maquininha de cartão. Na época anotava, depois fazia, Faltava né? produto. Hã? Faltava produto de certo Às pra vezes vender, eu falo, não assim. tem problema, dá teu telefone, Eu vou dar um eu levo jeito. pra tua casa, eu vou chegar. buscar. Nossa, isso aí pra mim nunca foi problema, assim. Então, foi um auê muito legal, assim, sabe? Deu muito certo. Foram alguns eventos pontuais, mas depois eu senti a necessidade de abrir pro público mesmo, tipo, abrir, sabe? Horário comercial e tal. Aí foi onde nasceu a menor loja, que era na lateral da onde ela é hoje, mas bem pequenininha, mas também começou assim, bombava, e daqui a pouco eu falei, gente, eu não tenho espaço, não tenho equipe, o que eu faço, sabe? Da fila lá fora, tipo, às vezes eu abria uma vez ao sábado, tipo, das 9 à 1 da tarde, eu acho que era. E, tipo, e dava fila fora, assim, eu assim, meu Deus, e era eu e mais uma, assim, tipo, meu Deus do céu, uma loucura, mas eu amava, sempre amei, eu amo até hoje. E aí, até que essa demanda foi crescendo, e daí a gente aumentou a loja. Ficou pequena, não, mas pera, então vamos... Daí a gente deu um passo grande, fez uma baita loja, depois expandiu, enfim, e aí foi indo. Toda essa... Bom, quem está se perguntando, mas quem que é pai, quem que é mãe? Ela é filha do Antídio e da Beatriz, né, que são do ramo, mas nem por isso ela optou pelo lado de... Acredito que muita gente deve ter... Não, abre só uma representação. Não É mais cômodo. Disso, não. Tipo, fica de boa. Sim, eu tipo... Até o meu pai na época, né? Que eu fui falar que eu queria abrir meu negócio e tal. Eu lembro que ele falou assim... Ai, filha,
mas tu vai se meter com isso? Ai, tu tem certeza? Ele me falou. A minha mãe, tipo assim, tá. E aí, na época, né, a gente tem uma cabeça, assim, de jirico, mas é porque acha que sabe muita coisa. E eu pensava, mas ai, né, por que eles estão achando de tão, assim, desafiador e ruim? Por que eles estão achando que eu não vou dar conta? Claro que eu vou dar conta. Enfim, né, hoje eu entendo a preocupação deles lá atrás. Mas, assim, não me arrependo também, sabe? Não me arrependo, foi uma baita escola, é até hoje. E, assim, né, tentativa e erro, a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? Porque não existe fórmula, né? E o que te levava, Amanda, a estar em constante busca? Você já colocou aqui algumas situações, né? Você já tinha, como mulher, você já sentia as dores. Ah, não, vou fazer um provador, mas não dá pra fazer um provador só pra pôr uma cortininha. Opa, pensou na graminha, na estrutura, detalhes, né? nos Na detalhes, luz, para que a Né, pessoa... tem que ser alto pra não dar pra enxergar em cima, né? Então tem que ser uma coisa bem pensada. Realmente para buscar essa informação para que a pessoa, o consumidor, a consumidora se sentisse tranquila para fazer as suas escolhas. Mas o que te impulsionava? Amor, vou criar isso, vou trazer um food truck. Porque normalmente você poderia falar, não, tá aqui, agora que já tá o pessoal fazendo fila, deixa aqui as roupas. Já tá fazendo sucesso. Quem quer vem. Tá rodando sozinho. Né? Acho que você... Eu acho que assim, isso que, pelo menos deveria ser, né? Mas pra mim, assim, isso que impulsiona a gente a querer mais e acertar. E a gente sempre vai errar em alguma coisa, né? Mas eu acho que ver que o negócio dá mais certo do que errado, incentiva a gente a buscar melhorar sempre, sabe? Motivador. Não é uma coisa assim, isso aqui deu e vai ser sempre assim. Ainda mais com o ramo onde eu trabalho, onde eu atuo, que é moda feminina. Então, assim, a gente desenvolve hoje um produto, um vestido que for, tá bom? Mas amanhã é outro, entendeu? Então, assim, não existe uma forma diferente. Eu vou vender esse copo aqui. Tá bom, um copo transparente, ele é meio chanfradinho aqui, arredondado, esse tamanho, essa altura e tal, essa espessura de vidro. Põe na forma e deu, né? Então, assim, a cabeça de quem, e não sou só eu, quem trabalha com moda ou, enfim, com esse meio criativo, é constante, né? Então, a gente não pode... não para. Não para nunca. Que é Os tendência, insights. cores, padrões, Tudo, né? tudo. A internet hoje globalizou muito todos os negócios. Então, tu só copiar um negócio, isso vale para muitos empreendedores, é uma dica, porque às vezes tu só olhar para a grama do vizinho, tu tem que colocar uma florzinha diferente, tu tem que fazer alguma coisa diferente para você ter o destaque. Senão fica tudo muito igual, né? Esses dias eu até escutei uma frase que dizia assim, que como é que fala? Que os concorrentes, ou enfim, pessoas que são do mesmo ramo, seja concorrente ou não, mas que sirvam, né, que estejam no nosso retrovisor pra gente, né, ter parâmetro, olhar, observar, mas não na nossa frente, né? Exato. Porque senão também tu fica amarrado naquilo e acaba perdendo tua identidade, né, na minha opinião. Então, olhar pra frente, eu acho que tem que acreditar naquilo que tu estás fazendo, sabe? E ficar, assim, aceitar os erros que eles vão acontecer, aprender com eles e fazer melhor cada vez, né? Exato. E Amanda, Jaz, agora vou pegar vocês duas aí para uma pergunta. A gente vive num mundo hoje muito polarizado, assim, aquela coisa do branco, negro, feminino, masculino. Na opinião de vocês, no caso da empreendedora feminina, ela enfrenta menos dificuldades do lado masculino? Como é que é isso daí? Então, vou falar por mim. Eu sou uma pessoa, assim, com a cabeça muito tranquila, muito. Então, assim, se falam, se reclamam, eu não dou muita bola, sabe? Eu também. Às vezes eu não fico, Eu ia dizer sei. sou assim. Mas, assim, a gente, né, vê, acompanha. Eu acho que existe, às vezes, em determinadas situações, algum tipo de receio ou até um preconceito, sei lá. Mas, assim... Acho que uma facilidade de entrada, talvez, assim, sabe? Do lado pro masculino? Né? A gente aqui puramente lida com o empresarial, né? O corporativo, o dia a dia. E tem situações que aí eu cato o Luiz e falo assim, olha só, a gente tem um negocinho aqui para resolver, mas vai tu! Porque nesse caso eu acho que vai dar mais certo, assim, né? Tem ainda, sim, né? É que dependendo das situações, que não existe, né? Homem tem normalmente tem mais facilidade para uma coisa, mulher tem mais facilidade para outras, né? Também acho. Mas... eu acho que assim, precisa fazer, a gente pega e a gente faz e tá tudo certo. É aquela leitura de ler as qualidades e as diferenças de cada um, não é aquela saber, coisa de igualitar. Pô, agora eu vou dar minha opinião, que eu acho que a mulher ela tem as suas particularidades, assim como o homem. Então, exatamente como vocês falaram, determinada situação, de repente, vai ficar mais favorável
ali para uma mulher conseguir resolver, assim como outras, os homens vão conseguir. Acho que é uma coisa que o pessoal talvez entre sempre naquele conflito e esqueçam de olhar esses detalhes, assim, né? Sim. A gente tem visto, principalmente, um movimento nos últimos 12, 18 meses sobre grandes CEOs femininas, né? Então, a gente tem acompanhado e houve esse movimento e até questionamento de um lado ou não, né? Mas o que a gente consegue entender é que elas entregam, e às vezes em algumas companhias entregam até às vezes muito mais. Exato. Né? Então, às vezes, tu tem que saber o teu negócio, o teu nicho, quem é o teu público, entender, né, o teu... Pô, e quem é que conversa melhor? Quem é que vai apresentar melhor a cara, né? Porque que nem a Amanda comentou, assim, tu criou algo que era o teu rosto, teu conceito. Quando tu pega uma empresa que ela tem uma cara, ela tem um DNA, né? E as culturas, elas podem mudar conforme, né, de momento, mas ela vai mudando, não radicalmente, mas ela acaba afinando, né? E esse lado feminino, em algumas empresas, ela tende a seguir, na minha opinião, a mulher, ela toca E na melhor. empresa, né, acho que na tua também, tu vai crescendo, ela vai criando corpo, né, tu contratando mais pessoas, aquilo já não é mais só a tua cara, é a cara da tua equipe, né? Sim. Então, a gente tem que se conhecer também e saber, não, eu não sou tão boa aqui, eu sou boa aqui, né? Nossa, total. Né, eu acho que acontece assim, muito, assim. Eu sou zero noiada em falar isso desde o começo. Eu falo, gente, graças a Deus tem vocês aqui. Cada um do seu jeito, com suas qualidades, com né, as suas... Como é que fala? Afinidades. Porque senão, já pensou se todo mundo pensasse igual a mim? Entendeu? Alguma coisa fica falha. Porque assim, tem muita coisa que eu não sei, entendeu? E que eu não gosto, e que eu nem quero aprender, porque vai só me tomar tempo. necessidade também, Exato. né? Acho que é preferível você ter alguém ali que vai fazer esse trabalho com excelência, onde você vai delegar e depois só vai cobrar a situação que foi delegada. Mas ó, eu tenho uma frase boa só pra complementar o que tu tinha falado. Essa frase não é minha, mas volta e meia eu escuto dela de um braço direito meu lá da empresa, que é homem, maravilhoso, inclusive, já tá com a gente há muitos anos, que ele fala assim, que as mulheres só não dominam o mundo por uma questão hormonal. Entendeu? E faz todo sentido. Só por isso, porque às vezes a gente dá uma descontrolada, mas assim, só isso. Mas não, Que o homem vocês são... consegue levar mais linearmente, né? Não, eu falo, gente, eu pago um pau pra mulherada, eu gosto muito de trabalhar com elas, claro que a 90% da minha equipe é feminina, e servir as mulheres, atender as mulheres. Então, assim, a gente sabe, a gente se entende, né? Mas eu acho muito legal, assim, acho que cada uma tem suas qualidades, seus defeitos, seu jeito, mas eu acho muito interessante, sabe? Esse lado essa feminino. troca, Eu acho. né? E É um carrega, aprendizado todo dia, né? carrega assim uma coisa que eu às vezes observo, eu converso com a Poli em casa também, porque eu vejo que sobrecarrega, assim, automaticamente a questão, como foi a tua transformação ali também como empreendedora, passou a ser mãe, a Jaz, pô, tu tem a tua família, tu tem aquele cuidado, a mãe, assim, querendo ou não, assim, é a mãe, assim, não que não divida com o pai, assim, mas a mãe a gente vê que tem uma coisa especial, assim, e aí ela tem que ser mãe, ela tem muitas vezes que administrar alguma coisa de residência, de casa, tem que ir lá ser empreendedora. E o pessoal cobra aquela coisa, cobra igualdade. Ela tem que ser tanto empreendedora como um empreendedor e o sexo masculino. Então, pesa realmente pra vocês aí, né? Pesa, às vezes pesa. Às vezes a gente fica meio Tem que ser dúvida, né? polvo. O Luiz falou esses dias, mas como é que tu consegue tudo isso? Assim, que tu é multitarefa. Que às vezes eu vi um vídeo teu com o Pio, que daí ele fala, não, mas calma, cada um tem o seu tempo. Homem tem o seu tempo, mulher tem outro tempo. Então eu falo, tá, mas o nosso tempo ele é à frente, né, gente? Não sei, mas eu ele peço mais algo, eu já acelerado. tenho que, né, eu espero um pouquinho, eu já tô lá fazendo. Daí ele fala, tá, mas tu já fez, tu não tinha pedido? Ela falou, mas não fez no meu tempo, né? E as mulheres estão muito aceleradas. Eu vou aproveitar aqui. Posso, né? Lógico que a pode. pergunta Manda lá, Alessandro. já entrando nessa linha né, de maternidade. Tu estás indo pro terceiro filho, né? Como é que foi, né? Os teus filhos têm quantos anos, os primeiros? O mais velho tem 4. 4. Eu vou falar 4,5, falar os meses, porque Ele a conta. do meio tem 3, né? Aí você fala 4,3, eu falo, nossa, mas como assim? Né? 4,5 e a mais nova tem 3. Bem tranquilo, tá não tá vindo- trabalho. Esse que tá vindo é... Menino. Nasce em setembro. Então eles vão ter uma diferença de 3 anos e meio do bebê pra do Uma meio. faixa etária legal. 4 anos e meio atrás, né? Quando tu
né, não sei se foi surpresa ou não, mas conta um pouco para nós um pouco, né? Eu sei que a Jaz vai poder nos ajudar aqui com as perguntas. Mas como é que foi o momento mãe, primeira vez, né? Tipo... Nossa, Tu é nova, né? Assim, que Nova. idade, eu tenho né? 33. O primeiro tu teve... Tinha 29. 29. Por E aí. era essa idade que tu queria ter? Nossa, eu queria ter Tinha tido assim um antes negócio, já. eu quero ser mãe, até tal. Eu tinha. Eu sempre quis ser mãe, assim. Então, eu casei com 26 e, tipo assim, com 27, eu pensei, não, agora é a hora, eu já quero começar logo, porque eu sei que eu quero ter uma penca de filhos, né? Só que aí as coisas não são como a gente planeja, né? Eu tive um período ali de tentante, né? Até que descobri uma infertilidade sem causa, aí eu busquei a fertilização, então foi uma coisa muito, muito, muito planejada, muito esperada, sabe? Então eu já sabia que era aquilo, eu já tava, tipo assim, preparada, entre aspas, que a gente acha que tá, né? Mas assim, eu já tava, né, esperando a gestação. E quando ele nasceu, foi muito louco, assim. Porque primeiro tu acha que tu sabe, que tu entende, ou Deixa que tu, pra É mim fácil. que... Isso é, tu sabe lidar com aquilo, e falando até de um jeito sentimental, assim, sabe? Então eu me estranhei muito no começo, porque primeiro eu olhava pra aquele ser e pensava, tá, meu Deus, mas assim, nem te conheço, né? Tu tá aqui já roubando a atenção de todo mundo da minha casa, eu tô aqui toda esgolepada, mas tá, tipo assim, eu te amo, mas assim, sabe? E a minha vida, sabe? Tipo, nos ter que abrir mão primeiros de dias, tudo. assim, foi meio, sabe? Eu fiquei meio, tipo, meu... E aí eu já logo quis voltar a trabalhar, sabe? Isso aconteceu com o primeiro e com o segundo. E agora no terceiro... Eu acho que finalmente caiu a minha ficha, assim. Que acho tu é mãe. E que eu aprendi, não sei, vamos ver como vai ser, né? Mas eu, tipo, já tô mais assim, sabe, com vontade de levar de um jeitinho um pouco mais slow, Certo. assim, sabe? Porque ninguém me pediu pra voltar pra trabalhar com 2 semanas, mas assim, eu tava lá, entendeu? Com o neném no colo e dando de mamar e reunião. período que tem um e chiqueirinho aqui prova, do lado. Total. E tipo, Meu. não me arrependo também, mas eu penso, Acho que é tá, uma mas cobrança também que a gente coloca na cabeça muito, aqui. porque assim, ninguém Preciso falou, dar Amanda, conta. vem. Não, tava, e aí, gente, vamos lá? É. Sabe? Então, e achando que daí a gente, tipo assim, parecendo que tá tudo bem, mas no fundo nem tudo tá bem, porque aconteceu Sim. uma mudança, né? E também a gente acaba fugindo, né? Muito. Internamente. Às Foi vezes uma o espécie de uma voltar pro válvula, né? trabalho calma aí, escape precisa de um ali. respiro, É. né? Mas isso é muito Importante. do empreendedor. Às vezes ele se cobra mais Também. do que realmente Fechado. o pessoal fora tá. Ele acha que está sendo cobrado. É. E às vezes é uma coisa mais interna, assim. Né? Sim. E quando a mulher tem essa questão, né? Tem essa de questão, ser claro. mãe. Claro. É porque muda tudo, né? Eu costumo dizer assim, até pra quem me pergunta, né? Ai, como é que é? Não sei o que. Eu falo, gente, tudo é muito pessoal, é muito particular, não tem como, vai passar por isso, vai sentir aquilo, enfim, a gente pode trocar figurinha. Mas, enfim, nada é Claro. uma receita, né, engessada, enfim. Mas a gente, pelo menos eu sinto isso, a gente passa por um certo luto quando você se torna mãe, porque a vida que você tinha Acabou. já foi. Mudou. E eu não Acabou. tinha essa noção. Então, eu queria ter filho, eu queria ter filho. Ai, beleza, tive filho, tá, mas e a minha... Oi? Foi? Passou? A vida que a Amanda tinha, claro, a vida agora mudou e mudou pra sempre. Eu falo, muda pra melhor, fica ainda mais legal, com mais propósito e tudo mais. A gente tem mais vontade de tudo, assim. A gente evolui, né? Evolui muito. Só que, tipo, aquela vida, Já ela foi. ela que não volta era o nunca Pio mais. e você e o Pio. Opa, É, peraí. e a cabeça, e não é nem uma coisa Começa. até, claro, física, né, e tudo mais, só que, sabe, a cabeça nunca mais vai ser a mesma. E a minha avó, a mãe do meu pai, falava assim pra mim, ai, sei lá quantos anos eu tinha, era nova, ai, porque sabe, Amanda, quando tu tem um filho, ai, tudo muda. Ela dizia, porque assim, teu pai pode ter 50 anos, hoje ele já tá com 60, né, mas na época, pode ter 50 anos, toda noite eu penso nele, eu penso, ai, será que ele tá em casa? Será que tá tudo bem? Mãe, né? Será que tá... Mãe é E ela mãe. me falava aquilo e eu Exatamente, pensava, é. meu Deus, daqui velha sem noção. Tipo assim, eu Nada pensava, a ver, ai, né? exagerada. Vó, com Nada todo a ver, respeito, vó. né? Eu te amo, mas e tudo, assim. Mas eu pensava, gente, para, né? E a minha mãe também falava isso. Eu pensava, ai, meu Deus, outra que tá biruta. Gente, hoje, eu fico quieta em 2 palavras e falo, gente, pensa eu com os meus pequenos, mas assim, a vida inteira vai ser assim, Vai ser entendeu? assim, é. Porque a gente ama realmente com todo o coração. É o amor mais, o sentimento mais lindo, é o maior volume de amor que a gente sente por alguém, mas vai ser sempre assim. E por mais que eles cresçam na idade ou no desenvolvimento, vai continuar sendo
O filho, o filhinho, a filhinha, É aquele amor incondicional, né? Não tem condição. Não. Ele tá ali. Ele é transformador, né? É Quando chega. a única coisa, perdão, a única coisa que a gente tem, o único contrato que a gente tem que é eterno. Que não tem como, né? Às verdade. vezes marido e mulher acontece, se separam, Tu nunca vai empresa, deixar tu de ser desiste mãe. de um negócio, abre outro. Não. Mas mãe e pai vai ser sempre mãe e pai. É verdade. E aí faz algumas prioridades mudarem, entendeu? Então, em contrapartida, quando o meu trabalho era a minha prioridade, beleza, hoje já não é mais, entendeu? Então é meio duro até às vezes quando eu paro e penso isso e falo pra mim mesma, mas é verdade. Que Porque muda. pode acabar meu trabalho, pode acontecer o que for, beleza? Ok, mas não mexe com os meus filhos, E entendeu? o que mudou? E o que mudou no teu trabalho, na tua gestão, depois dos filhos? Ai, assim, logo depois que eles nasceram, né? Porque foi um logo depois do outro. Quando um tinha 9 meses, eu já parti pra fazer outra filha, que eu já queria, bem louca, assim. Achando que, vamos nessa. Mas também não me arrependo, faria tudo de novo. Não fiz antes porque eu tive que esperar um pouco ali, por questão mesmo, né? Uma complicação lá que eu tive. Mas... mudou, tu perguntou mesmo o que mudou, né? Da gestão. O que mudou na da tua da gestão? minha vida, gestão. com a vida Mudou deles. algo. Da chegada Mudou, do porque assim, Lohan. aquele começo deles, eu fui aquela mãe afobada, querendo colocar o trabalho quase que igualar ali junto com a maternidade, sabe? Não... Como não se já foi- tivesse absorvido a chegada. Tipo, ó, Como? Tipo beleza. assim... Tá tranquilo. Bora. Jornada Super de natural. trabalho agora é pá, horário de exatamente. mamãe já sabe. Então eu tentei igualar assim no começo. Que nem eu falei, eu não me arrependo, mas eu acho que eu não faria de novo, sabe? Dessa forma. Eu penso, pra quê? Entendeu? Então, os nossos horários acabam mudando, Acaba, né? Porque assim, se ia pra academia às 5:30 da manhã, agora, né? Vai quando der, entendeu? Fica Aí só isso na expectativa, a realidade é É, outra. Vai quando dá. a gente vai em pensamento, né? E aí acaba... É um efeito dominó, né? Vai dando um Mas na efeito... empresa, por exemplo, tu colocou alguém no teu lugar, assim, nesse período, pra lidar com as... Ou não? Não, eu não. dou quando conta quando que... eles nasceram, naquele primeiro momento, não. Hoje a Naomi já tá com 3 anos, então, como eu falei, hoje muita coisa mudou. Mas assim que ela era recém-nascida, que tava ali comigo, ainda continuava como sempre foi, sabe? Sim. Claro, sempre foi. Durante o processo, todos esses 10 anos, muita coisa mudou, né? Então, imagina, eu comecei a empresa, não tinha ninguém, era só eu. Aí depois eu contratei a primeira pessoa, aí depois a segunda. Aí depois nós éramos uma equipe de 5. Aí daqui a pouco tinha, sabe? Então, foi mudando, né? Mas hoje em dia, até me preparando para uma próxima gestação, eu já tenho uma equipe mais formada, tipo assim, onde eu não preciso estar lá todos os dias, sabe? E outra coisa também, essa questão de, né, WhatsApp, etc. Isso facilitou muita coisa. E nem é de agora, né? Já faz um tempo. Mas isso facilitou muita Mas coisa. tu tem facilidade em delegar, assim? Eu não tinha, mas eu aprendi a ter. Eu ia perguntar se Isso ela é se ela é mais... produtivo, né? Não, porque tem pessoas que são mais centralizadoras. vamos Certo. dizer. Não, e e aí como- dificulta um pouco pra sair. Eu E- preciso sair da E empresa. não, e Desgasta, como tu né? criou o Desgasta negócio, parece assim, aquele filho é teu, né? Ninguém mexe. É o primeiro filho, né? Né? O empreendedor, filho. quando cria o negócio, ele tem aquela coisa que tudo parece que gira em torno dele. Assim, a gente cria aquela coisa, vão precisar de mim. Vão precisar, mas... eu passei por isso, uma situação ali, e também na transição com meu filho ali, eu decidi radicalmente mudar, assim, vou mudar totalmente. E aí a gente começa a ver, e até com um pouquinho de ciúmes, não precisavam tanto de mim assim. As coisas continuam andando sem mim. E é o melhor, né? Porque daí a gente E se é o sente melhor. mais leve. Exato, Né? Porque assim, ó, pra fazer ninguém outras morreu, né? A coisas. coisa aconteceu, fluiu. E às Dá até aqueles vezes- ciúmes, fizeram sem mim. Pô, ninguém me chamando. Ninguém me né? chamando, Uma calmaria, né? E às vezes até melhor, sabe? Então, assim, como eu falei, eu tinha um pouco de dificuldade de delegar e eu me cobrava muito porque eu precisava estar, eu precisava saber, eu precisava Estar me por envolver. dentro. E isso, eu sofria por um lado, porque existem os meus lados que eu não sei, que eu não domino, que eu não entendo, que não é a minha, sabe, a minha facilidade, assim, por mais que eu queira, eu preciso me esforçar muito pra entender, pra aprender, e, sabe? Então, eu me cobrava muito, eu sofria muito no começo por conta disso. Mas, graças a Deus, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai ficando mais velha e vai encontrando as pessoas que sabem muito mais do que você em determinadas áreas. Então, hoje, eu já fico bem mais tranquila porque,
né, a fulana sabe isso, o ciclano resolve aquilo, sabe? E a gente tá sempre à disposição, sempre, né, enfim, WhatsApp, coisa. Então, pra mim, hoje é um processo muito mais leve, sabe? E Muito mais leve. o fato de você já ter aquela informação com o papo com a equipe, o formato de trabalho, o pessoal também já vai absorvendo qual é a maneira. Sim. Pô, porque a empresa, por mais que você foi a precursora, você estando nela ou não, tem que funcionar. O Orlandinho também estando nela ou não, o Exatamente. Luiz Cultura, Sérgio, né? a Jazz. Né? Tá Então, instalada aquela cultura, ela vai... Não E é assim que aquela a gente história, sabe não. que tá dando certo. Quando Exato. tu sai de cena, né? porque senão fica aquela história, não, só funciona quando eu tô aqui. É, Sim. Aí, pô, se algo eu tá de sair a errado. semana inteira... Eu tinha um pouco essa sensação, mais no começo, assim, sabe? Daí, tipo, eu ia viajar, que era pra ser uma coisa, legal, viajar, seja férias, Prazerosa. seja o que for. Meu Deus, eu me martirizava até o fim, mas no fundo eu voltava, tipo, as coisas aconteceram, sabe? De um jeito ou de outro, mas foi. As clientes foram bem atendidas, Sim. o produto, né, girou, enfim. Então, Vai dar uns probleminhas? Vai. mas assim, natural, eu, né? resolve. eu penso também, a audácia é minha achar que eu tenho que saber de tudo e só eu que faço bem feito, sabe? Hoje eu já tirei esse pensamento. Exato, E é. assim, sabe, me aliviou demais e eu me sinto bem tranquila em falar, em assumir, tá tudo certo. Olha Pra que mim. ótimo. Bacana. Vamos falar um pouquinho de renovação, né? Vamos entrar primeiro nesse assunto, a importância da sustentabilidade nos dias atuais. O nosso parceiro Vessol, Amorim, toda a equipe, atendendo não só Jaraguá do Sul, mas a parte do litoral também, né? Orlandinho, Luiz Sérgio, no que diz respeito à energia sustentável, energia limpa, e onde você que está nos acompanhando, você pode ser um investidor, uma investidora, ou você que é empresário pode fazer com que a sua empresa lucre. E falando em cuidar, depois de ter cuidado da Lamandini, tratado ela, né? Com todo o meu Conta amor. pra gente, o que você deu aquela virada de chave, o que veio na cabeça da Amanda? Falou, poxa, preciso de um novo desafio. Bom, eu acho que assim, a Lamandini surgiu na minha vida, na verdade eu, né, fui atrás dela, criei ela porque eu tinha essa vontade, esse desejo de começar do zero, de me desafiar e ver o que ia acontecer daquilo, até onde eu, né, conseguia ir e etc. E a Lamandini foi, e é até hoje, né, uma baita escola, assim, pra mim e pra todo mundo que passa por ela. Acho que toda empresa é assim, a gente sempre tem muita coisa a contribuir e a aprender, né? Só que nesse meio do processo, até antes de eu ter filhos, eu sempre me vi sabe assim, uma pessoa com uma certa afinidade pra comunicação, essa coisa de, né, começou lá atrás com a Lamandini, hoje eu vejo que, na verdade, eu acho que eu tava usando a Lamandini como desculpa até, pra criar conteúdo, pra gravar vídeos, uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu passei por um processo na minha vida, até que eu já tinha a Lamandini, né, mais ou menos, e eu passei por uma crise, assim, de tipo assim, meu Deus, mas... eu deveria estar aqui, sabe, na gestão da empresa, mas na verdade eu quero estar aqui gravando vídeo pro Snapchat, sei lá, na época, né? E foi um embate, assim, pessoal meu muito grande. Só que eu não falava, nunca dividi isso com as pessoas até então, né? Hoje em dia eu já falo, porque eu acho que tem... Mas você guardava só pra você? Guardava, porque daí eu ficava, né? Eu gosto, mas, não, eu só faço porque é pra ajudar a marca e etc. Mas no fundo eu amava fazer aquilo. Enfim, e aí ela foi crescendo, etc. Veio a maternidade e eu me vi, assim, numa situação onde eu queria meio que preencher e dar continuidade nesse lado, sabe? Como comunicadora, como influenciadora, enfim. E eu sempre gostei disso, só que, como eu falei, eu não me aceitava como essa pessoa, porque pra mim eu tinha que ser empresária. Tinha começado um negócio, tinha que tocar de qualquer jeito. Exatamente. E filha de empresários. Como assim Mais uma gravar vez a vídeo? cobrança, né? Como a gente se cobra. Muito, Exato. muito. Então, eu vivi esse dilema, assim, por bons anos. Eu lembro que na época eu fui fazer terapia e coisa errada, e ela me perguntava, Amanda, eu falava, mas eu não me vejo, não sei, eu não consigo ficar atrás do computador, eu não sei nem mexer no Excel, que saco, não sei o quê. Sabe, tipo assim, não gosto de ficar lá no sistema e blá, 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 e treinamento daqui e dali. Eu falei, a pessoa tá falando, não sei nem o que ela tá falando.
né, eu dividia isso com ela muito no particular. Ela dizia, tá, mas tu se vê fazendo o quê então? Porque todo mundo tem algum viés, todo mundo... Ai, não sei, eu acho que eu não sou boa pra nada, mas Amanda, alguma coisa. Eu falei, não, mas na verdade o que eu gosto é de gravar vídeo e tal, eu gosto de, né, falar e me comunicar, mas ai, Falou bem né? baixinho, né? Mas ai, né, o que vão pensar? Parece um pecado. E era assim, ai, que futilidade, né, meu Deus, o que meu pai vai pensar de mim, né, na época, assim, isso há anos atrás, né, e foi um processo, assim, onde eu fui me aceitando e me conhecendo também, como essa pessoa. E aí, depois que eu me descobri, que eu realmente consegui, sabe, falar pro mundo assim, não, eu gosto disso, eu sou influenciadora, pode chamar de blogueira, blogueirinha, não me importa o que quiser. Mas eu gosto disso, as pessoas gostam, eu tenho um bom retorno, e eu vou continuar à medida que eu consigo, porque afinal a Mandini me tomava muito, né, maior parte do meu tempo, depois com a maternidade, mais a maternidade, mas eu gosto disso e é isso que eu também quero fazer. E eu fiquei naquela, né, puxei mais um tentáculo ali do polvo pra gente dar um jeito. E foi assim por um tempo, e foi bom também, foi legal. Só que eu passei por um processo no passado, que nem eu sei explicar, não foi nada muito planejado, e eu também não estava buscando, mas que eu simplesmente não me vi mais fazendo certas coisas que eu fazia como empresária, como gestora, sabe? E foi um processo que eu também lutei por um tempo, assim, falei, nossa, Amanda, como assim, né? Tá ficando louca, você tá ficando louca, eu pensava. Como assim, não quer mais isso, não quer aquilo, né? Qual que é a parada aí? E aí eu fui me entendendo, mas tudo muito no meu íntimo, assim, muito quieta ali comigo mesma, até que eu pensei, não, eu quero... eu continuo tendo muito amor pela La Mandini, ela continua existindo, ela é maravilhosa, com a sua equipe maravilhosa hoje que toca super bem, eu continuo, né, aqui tem o meu DNA, faz parte da minha história, mas eu quero poder focar em outras coisas, que são essas coisas que também fazem o meu coração, sabe, vibrar, que é a criação de conteúdo, que é, né, o ser blogueira, o ser influenciadora, enfim... E eu quero, né, tem marcas me chamando e eu não posso. E de onde vem esse gosto pelas câmeras, assim? Ah, porque a tua mãe acompanha, eu tua acho mãe que não do meu gosta pai, de aparecer, né? né? Que meu pai é bem aparecidinho também. Ele fala que não, mas ele é. Não, e eu tenho acompanhado eles também Ele é faz super, story, ele é todo engajado. Tu sempre gostou, assim, disso? Isso é natural? Eu sempre gostei, só que que há 1000 anos atrás, eu vou falar, eu tenho 30 e tantos. Não, que isso nem existia, não se falava, porque não tinha câmera, não, né? Mas eu era daquela que, família, senta aí, eu vou fazer um show. Aí eu pegava sei lá, o que eu pegava, vou cantar, fazia show, apresentação. Então eu sempre tive essa veia da comunicação muito forte e de um jeito natural. Então, eu era aquela que fazia teatro na escola e amava, sabe? E eu sabia que eu me saía bem, mas assim, não, né? Que teatro? Vamos estudar matemática aqui, porque eu tô, sei lá, tirando 5 em matemática, sabe? Aquela coisa. Se cobrança, né? Muito, a gente sempre quer estar Barreiras, dentro das caixinhas. Nossa, total. Mas o momento agora da internet em si, ele corroborou com essa tua decisão, porque justamente, um tempo atrás, imagina, tu não se ouvia falar em influenciador. 5 anos atrás, não tinha essa... E quando eu comecei a La Mandini, muito menos. Sim. Então, assim, eu lembro que não tinha marca, enfim, lojas na cidade que faziam que a pessoa tava ali. Oi, gente, então, olha só, boa segunda-feira, hoje não sei o que, chegou essa novidade que deixa eu mostrar pra vocês. Não existia isso. E eu fazia, assim, de forma genuína e amava, né? Amava. E aí, por isso que eu acho que também foi o sucesso que foi, sabe, na época. E, enfim, aí foi acontecendo todo. Só que eu usava a La Mandini como muleta. Então, quando era pra eu fazer pra mim, não, imagina, eu só faço porque é meu trabalho. Sim. Entendeu? Só que no fundo eu fazia porque eu gostava e eu queria fazer mais, entendeu? Além da La Mandini. E esse entendimento veio com o tempo também, até que começo desse ano eu falei, bom, gente, seguinte, né, para as pessoas-chave na minha equipe, falei, olha, eu tô com outros planos, fui muito, muito honesta, eu quero poder me dedicar mais ao meu outro ramo de trabalho, que hoje já é um trabalho, imagina se eu puder me dedicar... Uma profissão. Com mais, exatamente, já é, né, uma profissão, que eu amo fazer, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. E não são vocês que estão me cobrando estar aqui, mas eu me cobro automaticamente. Eu acho que isso é natural, né, de quem é o dono do negócio. Mas aí, onde eu consegui dar essa descolada um pouco,
sabe? Pra me liberar um pouco, pra eu ter cabeça livre e tempo também pra eu poder fazer outras coisas como influenciadora, sabe? Como comunicadora, enfim, criar conteúdo, trabalhar com outras marcas. E aí eu tô nesse... Também é um processo, né? Tô nessa descoberta agora, nessa transição. Óbvio que muitas pessoas me perguntaram, tá, mas tu não trabalha mais na Lamandini? A Lamandini não é mais tua? E eu falo, gente, não, talvez vocês entenderam isso, mas não, a Lamandini continua sendo minha. Eu tô lá, não todos os dias, mas sempre que precisar, eu tô lá. Sempre com o meu WhatsApp pra equipe à disposição. O pessoal não entende. Tu não trabalha mais, só faz vídeo mais agora. Exatamente. Isso, cara. Exatamente. Mas eu até vou aproveitar o gancho. A gente fez 2 podcasts que lembrou essa fala da Amanda. Um com a Clinicorp, vocês vão lembrar. Sim. O Luiz Luizinho e e Eles o Caio. usam muito as redes sociais, né? E que muito, né? Muito forte. Outro, o Stannis. Sim. O último. China, O China e o Jorge. E aí, vale pra ti né, se tranquilizar, é que no sentido assim, eles falaram, a gente precisa preparar o time para que aquela pessoa que estava contigo lá no começo, 10 anos atrás, não sei se talvez tenha uma pessoa, uma que tá 8 ou 10, e que ela também tá pensando assim, qual vai ser o meu momento de subir lá? E aquele time vai vindo crescendo, e vai criando uma base lá na Lamandini. Sim. E chega uma hora que a Lamandini, claro que ela vai ser sempre tua, claro que ela vai ter o teu DNA e a tua cultura, mas é aquele negócio assim, ela ficou muito maior do que você, e daqui a pouco tá tudo bem sair, e que é esse momento que tu tá fazendo, e daqui a pouco tu vai ver que ela vai tocando, Sim. e ela vai criando um corpo. E Ela às se vezes torna eu acho, autossustentável. eu acho que até melhor, sabe? Porque às vezes, como eu falei, eu não tenho afinidade com tudo, nem nunca vou ter, mas às vezes a gente até trava alguma coisa, eu acho que, nosso jeito é o melhor, mas no fundo, quem disse, sabe? Então, assim, às vezes a gente dá liberdade pro Ou time. como é que é? Segura aí que daqui a pouco. Depois eu vou ver. Nossa, vai- aí total, gargala, depois né? eu vou ver, Nossa. não lida. Tá, e passa uma semana, travou o projeto, entendeu? Então, assim, eu Já já foi fui... pra um setor que tu gosta, né? Apaixonada, dá pra Porque ver? daí tu não vai deixar de fazer as propagandas pra Lamandini. Nossa, não, mas eu amo. Tanto que volta e meia tem lá Vai na agregar. minha agenda aprovador e coisa arada. Eu amo a moda em si, né? E eu continuo amando muito servir as minhas clientes e, sabe, mostrar pra elas formas de usar, novidades, o que pode valorizar, o que não, enfim. Então, isso continua no meu DNA, sabe? Então, fazer isso pra mim é super natural ainda, sabe? Mas aquele papel ali do dia a dia de empresa... E a coisa do influenciador hoje, ela chegou num nível que a gente vê muitos influenciadores que são empresas. Aquela pessoa ali é uma empresa, ela tem toda uma Sim. assessoria por trás, Exatamente. ela gira um fluxo de caixa, um dinheiro enorme, maior do que muitas empresas. Exatamente. É um faturamento, enfim, toda uma gestão gigante, né? Mas é isso, eu tenho 2 assessorias, uma em Santa Catarina, uma em São Paulo, aí já são 4, 5 pessoas na equipe, mais a Liza que tá aqui, então assim, sabe, aí tem mais o meu financeiro, a galera do burocrático também, né, que adora um contrato, uma coisa rara, enfim, Precisa. né, então assim, é um movimento, sabe, daí exato. também já vem uma cobrança dali, então, Começa a peraí, crescer, né? Então, peraí, Amanda, não fica em cima do muro, tem que se mexer, sabe, então é um negócio, E né. como é que funciona essa rotina do influenciador, assim, como que a dinâmica, no caso, as empresas que te chamam ou tu tem alguma marca assim, nossa, eu quero divulgar essa marca, que tem muito isso também, né, Tem, dos influenciadores, que tu vai influenciar no que realmente Sim, é propósito faz parte pra do ti, teu né? dia, exatamente. Então, assim, acontece um pouquinho de tudo, sabe? Como eu falei, eu tenho essas 2 assessorias, uma tá em São Paulo, uma é aqui de Santa Catarina, e elas fazem prospecção daquilo que tem, porque elas já me conhecem, né? Já estão comigo há um tempo, então elas sabem o que eu gosto, o que eu consumo, o meu jeito, etc. Então elas fazem uma certa prospecção, mas hoje em dia já muitas marcas vêm, né? Muitas empresas, enfim, entram em contato, principalmente por conta da rede social, né? Claro. Ou porque vem no Instagram, vem no TikTok, no próprio YouTube, e aí a gente, né, entende o que a empresa quer, se é produto, se é serviço, enfim, se faz sentido também, né, com o meu nicho, etc, porque eu sou muito transparente, então, se é pra falar uma coisa que também não tem nada a ver Que tu não comigo... acredita. Aí eu ia perguntar, tu já Não tem negou? porquê. Já negou sendo tipo, Ah, não, isso não faço, não tem nada a ver com meus Não, valores. é mais princípios. não do que sim. Que a gente ouvia isso, né? Pô, eu adoro um bolo de chocolate. Pô, nunca tomei aham. chocolate na vida. Aham. Mas um dos pontos que sempre te destacou, né, Amanda? Desde você mais nova, sempre com o astral pra cima. As postagens, a forma de fazer o vídeo. Nunca era chorumelinha, né? Era Aham. coisa, mesmo que tivesse passado um perrengue ali. Aham. Mas, ó, vamos aqui, vamos lá. Mas é que... Isso te agrada?
me repassar agrada. isso pras Ai, pessoas? gente, eu acho que, assim, uma que é o meu jeito. Então, eu tô sempre bem mais humorado do que mal-humorada. Uhum. É meu natural. Eu sou aquela, vou sempre ver o copo mais cheio do que vazio, sabe? Você já indica aí o médico do Qual hormônio. deles? Do hormônio. Mas é que eu acho que assim, ó, eu falo, gente, pra mim, gente mal-humorada, eu também às vezes fico mal-humorada, é gente com fome, entendeu? Então assim, ai, que coisa chata, ninguém quer alguém, sabe, do Mútuo aí, lado, né? assim. Do lado. Murmurando, né? Então assim, eu acho que, e assim, e também não dá pra ser uma coisa forçada, mas assim, poxa, se ajuda, sabe? Vamos se ajudar, Claro. entendeu? Então assim, ai, é todo dia que tu tá assim, não, claro que não, mas Entendi. assim, poxa, vou ficar reclamando. É o que eu falo, gente, as coisas mais simples. A gente acorda, a gente levanta da cama com os nossos próprios pés, a gente vai pra academia, enfim, faz um exercício, sabe? Toma água, come sozinho, tem saúde, tem família, tem filho. O que eu vou ficar reclamando? Ah, mas claro, aconteceu um problema na empresa, deu isso, deu aquilo. Enfim, na publicidade, no vídeo. Isso acontece todos os dias. Mas assim, a minha mãe me ensinou uma frase, tá? O que isso vai impactar na tua vida daqui a 5 anos? Ai, acho que não vou nem lembrar. Tá, então bola pra frente, sabe? Toca. Então, assim, Boa. né? Eu acho que, problemas, dificuldades, todo mundo tem. Na vida pessoal, na vida profissional. Mas, assim, pega, encara, resolve o que dá pra resolver. E coisa que não dá pra resolver, passa o dia, entendeu? Às vezes, Exato, um é. dia novo já dá uma renovada. E o mau sabe? humor e o bom humor independem de você ser gentil com as pessoas, de você Exatamente. agradecer, de você dar um muito obrigado, de... Enfim, Bom dia, a- boa tarde, boa noite. né? as pessoas se esquecem um Ela pouquinho chama de disso. palavras mágicas, tô né? de mau humor e Vai as acabou. palavras, por favor, vai, mas é normal, isso Normal, é berço, tem que né? ser no natural, Eu acho que ter empatia com o próximo, sabe? Exato, Ser é. bem educado, independente do que tu recebe de volta. Eu acho que aquilo diz mais sobre você, né? Então, assim, eu acho que é o mínimo, assim, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu prefiro, né, ser simpática. Claro, o tempo inteiro? Claro que não, né? Tem vezes que não. Mas, assim, sabe? Levar a vida numa boa. Afinal, a gente tem hoje, amanhã a gente já não sabe. Então, assim... Mas é o teu jeito, a gente vê isso É o meu naturalmente. jeito. Também, Isso. também é o contrário daquelas pessoas que a gente vê forçando um pouquinho. A gente Você vê também que- não é muito legal, né? Não, mas transparece. É, né? transparece, Você tá fazendo Quando não é alguma coisa natural, forçada. a gente, ao longo de um tempo, num período ali, o cara já sente. E ali dá pra ver que E eu falo assim, eu acho que tá tudo bem, ninguém precisa ser mais isso ou mais aquilo, ou Exato, tem é. certo ou errado. Enfim, tá tudo bem o jeito que cada um é, e é isso aí. Mas eu acho que um Perfeito. pouquinho de empatia e bom senso, um pouquinho de, sabe, esforço de estar num mau dia, mas, poxa, vai encontrar com pessoas, vai ter uma reunião, né? Pô, vamos tratar bem, vamos falar com leveza, porque eu acho que tudo fica melhor, sabe? Não, e se a gente for jogar aqui na mesa, o que você prefere ver? Uma notícia que triste ou uma notícia que vai te impulsionar para alguma Sim. coisa alegre? Não é? Não tem É verdade. nem o porquê. Então é preferível a gente partilhar esses momentos. Uhum. Lógico, como a Amanda colocou, como a Jace também, tem aqueles momentos em que você fala assim, cara, será que é só comigo? Né? Mas é aquele momento que você pode ser mais introspectivo para você buscar uma solução. Tem uma solução. Tem uma solução. Né? Eu Sempre queria tem. fazer uma pergunta, mais no teu dia a dia, né? Uhum. Quando eu acordei e tal, eu vejo que esse teu jeito é bem natural e tu puxa toda a família, Uhum. né? Eu conheço o Dani, né? Temos a mesma idade, então o Bruno, e aí a gente vê que daqui a pouco eles já estão dentro do teu, ou de um stories, ou de um... E aí, esses dias eu vi uma, que eu acho que era a Sobra pra Mari... todo mundo. Sobra pra todo mundo. Eu vi lá, daqui a pouco todo mundo tava envolvido numa brincadeira da marmita lá e tal. E aí eu falei pro Bruno, pô, né? Esses dias, os amigos do Bruno, tem meu primo, né, o Marcelinho, então eu falo assim, cara, tu vê, e ela engaja e chama todo mundo pra dentro do negócio. Não é muito difícil. Eu falo assim, gente, almoço de graça aqui em casa hoje, todo mundo vem. Tipo isso. Não, brincadeira, mas Cuidado assim... que é surpresa. Mas eu adoro, assim, eu adoro casa cheia, né? Então, Eu ia dizer, Família vocês são bem perto. família, bem assim, família, né? eu amo. E aí a minha mãe até fala assim, que a minha mãe já é mais na dela, né? Ela já gosta mais do silêncio, da Mais calmaria. reservada. Mas tu não mais deixa reservada. ela. Tu Nossa, não deixa. nunca. Ela almoçou comigo hoje. Falei, mãe, vamos lá comigo. Tu tá louca? O que eu vou fazer? Não, só vai lá, você fica lá. Não, pelo amor de Deus. Mas aí minha mãe fala, porque minha avó é assim, a mãe dela, né? Ela gosta do evento, é casa cheia, família reunida. Enfim, ela tem os eventos no ano, tipo, né, Páscoa agora, Natal, etc. Ela fica, tipo, contando assim, ó. Tem que ser lá.
tem que acertar. E aí a minha mãe fala, meu E a Deus, avó dela é uma querida. tu né? é a sucessora, né, Amanda? Só pode. Porque eu falei, pode deixar comigo, que depois quando ela passar o poço, eu assumo. Mas eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que família é nossa base, é nosso bem maior. Então, assim, sempre que dá, a gente tá junto mesmo. E como isso faz parte do meu dia a dia, né? Do compartilhar, né? Uma parte do dia, compartilhar, falar sobre o que eu acredito e tal. Então, quando eles estão comigo, muitas Eles vezes eu materializam. aproveito, né? E eles, Lógico. todo mundo se sai bem. Eu falo, e assim, não tem a sair bem e sair mal. O jeito que é o melhor jeito. E deu. isso aí, Não natural. tô pedindo Isso é um natural. script aqui, segue isso aqui, deu, Sim. sabe? E foi bem legal. Esse da marmita realmente fez o maior sucesso. E eles saíram muito bem. Tá, foi e bem como é que legal. o pessoal faz pra ver o da marmita? Que agora eu fiquei curioso. Tá no meu Instagram, tá no meu Instagram. Ó, aham, tá o no meu Instagram da Instagram. Amanda aqui, ó. Aqui Amanda embaixo, ó. Lunelli, tá lá. Amanda Lunelli, ó. Tá aqui o Instagram, viu? Ó. Isso. Acompanha lá Foi e bem segue legal. também. Foi bem legal. E essa coisa do empreendedor, quando ele faz o que gosta, é aquela coisa natural. Ele não tem hora, não tem momento. A Amanda agora se descobriu num outro lado ali, que é o influenciador. É uma coisa natural, é como a gente, às vezes eu comento sempre com o Luiz, o empreendedor, eu tô num hotel com a minha família, eu tô passeando, mas eu tô sempre olhando ali, pô, aquele copo ali, quanto custa, já tô fazendo conta, já tô calculando... Que tu pode levar pra ti, né? É, tu fica fazendo contas ali. E o influenciador é isso, ela acorda naturalmente, já vai vendo cenários. A gente estava conversando um pouquinho antes das ideias. De repente surgiu uma ideia, sei lá, cruzou com um cachorro, Sim. vai vendo as coisas do dia a dia e vai surgindo. Eu acho que a nossa mente, ela naturalmente ela é criativa. Só que acontece que às vezes e a criatividade, ela é uma coisa treinável, né? Um músculo, tu vai Exato, se a exercitando gente ali, né? deixa passar sempre, Uhum. sabe, não pensa mais ou não anota ou não executa aquilo, enfim, eu acho que também tende a, né, tipo assim, vai apagando aquilo, talvez não fique tão, né, tão aceso, assim, tão natural, mas eu sou muito criativa, então tenho muita ideias boas, ideias furadas, ideias que que eu ainda não sei, porque eu ainda não testei, mas eu acho que é importante, porque nada mais são do que sinais que a gente vai tendo no nosso dia, né? Enfim, dali pode criar alguma coisa interessante para alguém. Então vou trazer uma pergunta para vocês duas, para Jaz e para Amanda, se vocês já fizeram algum negócio tomando café. Tá aí o nosso parceiro, Café Cultura, o Espaço Hangar 33, a Les Alés, enfim, é um ambiente fantástico para que você possa tomar o seu café, bater um papo, espairecer um pouquinho, né? A gente costuma até chamar de ócio criativo, né? O programa que o Investidor com Propósito nasceu Começou lá, lá. né? Começou Começou lá, olha aí, ó. Os quatro Nos júniores. encontros, Os quatro júniores Júnior sentaram se lá reuniram. e começou a fermentar. Teve ideias. A ideia, É que eu né? acho que só de tu, às vezes, sair do teu ambiente, né, que tá acostumado, aquela coisa meio de empresa e tal, já dá uma esparecida. Às vezes tu Sim. encontra alguém, tem uma ideia diferente, sabe? Às vezes só de observar, né, a movimentação. Eu gosto muito, eu sou suspeita, porque eu vivo lá. Olha aí, ó, e dá pra gente destacar que no último dia 14 de abril foi Dia Mundial do Café, né? No dia 14 de abril, mas independente do Dia Mundial do Café, para quem aprecia, todo mundo tá mais do que convidado para ir visitar lá o Edson e toda a equipe. Mandar um abraço pro Edson, pro Léo, né? Pra toda a equipe. O Léo tá Excelente sempre equipe após. E além dos cafés, as comidas são maravilhosas, tá, gente? O Fica café a da dica. manhã. Bem Eu lembrado, posso falar né? porque eu já experimentei quase tudo aquele A cardápio. gente tá sempre lá. A gente já tem um cartão. As crianças no sábado de Cartão. manhã, ponto, Também. as crianças já começam. Tu também, né? Tu também, né? Fidelização. Já Já encontrei né? todo mundo lá. Ah, isso é fantástico, né? E essa pergunta é para vocês. Já surgiu algum negócio tomando café, alguma ideia, ou um bate-papo que rendeu coisas boas, ou te agregou de alguma forma tomando café? Ai, com certeza, né? Com certeza. Já rolou, assim, muitas reuniões sem ter cara de reunião, Aham, importantes, muitas ideias boas, inclusive. E eu lembro que, olha, eu já fechei negócio também, tomando café. Sabe, tipo assim, de assinar contrato, tudo isso. Então, me remete boas lembranças, assim, ó. Se quer ter uma resposta minha positiva, me chama pra tomar um café. Não, brincadeira, mas assim, né, se for legal, eu acho que dá uma outra carinha mesmo. Aham. Quem nunca, você, né? Jaz? Quem nunca? Eu adoro café, né? Eu sou suspeita. E já teve várias ocasiões, assim. E eu acho que nesse mundo, hoje em dia, que tá tudo muito digital, é tudo tentando resolver pelo WhatsApp, né?
E falta muito relacionamento. Mas quando a gente consegue chamar o cliente lá pra dentro, a gente com certeza... Pra tomar um café. Pra Aliás, tomar a um gente café. chamou as duas aqui só pra tomar um café, né? É. Depois que a gente falou do E aí podcast. já tá- Obrigada, olha só, mas tem pão Foi de praticamente queijo, isso, né? Cafezinho. Tá completo isso, né? Gostei. O café faz parte aí, né? Não, mas é um barato, né? E vocês aí, além dessa parte do que diz respeito né, mesmo do próprio líquido, do café, né? Mas a parte alimentar, alimentícia, nutricional de vocês, o que vocês gostam do dia a dia? Tem prato preferido, comida preferida? Como é que é? Nossa, Joey, tu vai perguntar isso pra mim? Gosta de cozinhar? Gosta mais de... Eu gosto de cozinhar, eu gosto, mas eu não cozinho assim com a frequência que eu gostaria, porque pra mim tem que ser uma coisa meio programadinha, assim, hoje eu vou também. fazer, então eu tenho que chegar em casa, sabe, com um pouco mais de tempo, eu tenho que ver se tem as coisas em casa, mas eu adoro cozinhar, o momento que eu tô ali cozinhando, eu quero que sabe, que terapia, saia é uma uma mini comida terapia. gostosa, mas eu sou muito boa de garfo, né? Nossa, Eu como também, muito gente. Eu como tudo, de tudo. Eu como Também. muito bem, eu como muito bem. Assim, eu adoro comida de Eu verdade. vi o teu vídeo lá que tu gravou das como é que é? Os desejos de grávida. Nossa senhora. Cara, Que tem Conta por pra aí. nós. Gente, Conta. até eu fiquei ruim. Tá, pera, vamos fazer um Com as adendo aí. situações. Eu gosto de comer coisa boa, né? Coisa É, que eu também. combina uma com a outra, mas não, tipo, feijão com Mas eu iogurte de jamais morango. teria feijão experimentado. com iogurte? Ela comeu mesmo, experimentou. Ó, comi o que mais que eu achei muito ruim. Pé de galinha. Ai, o pé de galinha. Ai, me volta até o gosto. Ai, não. Gostoso, aquela cartilagemzinha assim. Credo, não tem carne nenhuma. Não, Até agora eu consigo sentir a textura na minha Melancia boca. com sal, acho que Melancia foi. com sal meio aleatório, assim, acho que não precisa do sal, a melancia já Mas é boa o por feijão si só. com Nossa, iogurte foi nojento. muito Bolacha óleo estranho. com maionese, nada a ver. Mas o pior de todos foi o tal do home ops. Gente, Ah, o do céu. home office, ele é... Gente, Ele me é- deu um negócio aqui. Ou ama ou odeia, eu acho que é mais assim. ou menos. Mas depende Não do tem um meio ambiente, né? Se for acompanhado com chopp... Ai, Ah, não. mas Cheats and nem fest, pra mim, experimente. Nem Jogando dá uma pra jogar. sinuquinha ali no boteco, né? Ai, tá valendo. Nossa, não dá. Eu tô com o vidro lá em casa, gente. Eu tô pra dar pra alguém. Pra esse doação. vidro. Porque, olha, pelo amor de Deus. O É Pio, muito- cozinha. Não. Lá, tu mais Assim, ele até arrisca, tadinho, mas não é o forte dele. Mas eu é mais também ela não- cozinha. Eu nem gosto de cobro. cozinhar. E como é que a tua família... Eu É. sei fazer um bom miojo, um bom ovo cozido. Frito, tá bom. Mas, pô, lá em casa não tem nem chance. Lá, A Poli domina, Poli é, não. Manda a na lei de cozinha. nutricionismo, mas ela é Pô. craque, cara. É. Nossa. Ela tem lá as preferências dela, ela não come peixe, não come frango, mas ela faz um ótimo peixe, um ótimo Ela sabe frango. cozinhar. Olha só, Não que posso legal. reclamar, A gente... Eu adoro uma boa massa, que tu Ai, perguntou. eu também. Vai, né? Agora com esse Se climinha, pudesse comer a pizza todo dia. é uma bom, delícia. né? Eu comi ontem. Uma pizza bem feita, Ah, é tudo de bom. né? Gostoso. Mas eu também sou boa de garfo, então Ah, eu sushi, também adoro, adoro cara. sushi. O pessoal da produção, se puder ligar ali pro pessoal da pizza, Já tá quase na hora. tá quase na hora. Tá quase, né? Mas Não tem dia. essa coisa da Mana, ela já amanhece, enfim, não tem horário pra você fazer os vídeos, pra você achar um assunto. E como é que a tua família comprou esse assunto, assim? Porque não sei como é que é teu esposo, se ele é um pouquinho mais introspectivo, filhos, mãe, Olha, é pai. engraçado. Assim, família, né? Família a gente não escolhe, né, gente? Então, assim, não, brincadeira. Mas, assim, eu sempre fui a mais aparecida, né? Tipo assim, é que não tem vergonha, a que fala e etc. O Pio, que é o meu marido, ele já é o oposto disso. E é engraçado, a gente é do mesmo signo, fazemos aniversário, tipo assim, com menos de uma semana de diferença, mas a gente é bem diferente nesse aspecto. E ele nunca gostou de aparecer, tanto que no começo do nosso relacionamento, assim, depois que a gente casou e tal, ele nunca aparecia. Então, tipo assim, as pessoas sabiam, né, que eu era casada e etc, mas tipo, o Pio, beleza, mas assim, era quem via na rua, os amigos, né, que convivem com a gente. Mas ninguém sabia nem como era o rosto da pessoa.
Porque, inclusive, ele me fazia tirar foto sem aparecer a cabeça dele. Ah, meu Deus. Não, isso há anos atrás, mas, tipo assim, a coisa mais estranha do mundo. Até que eu virei pra ele e falei, gente, deu desse negócio? Daqui a pouco o povo vai achar que eu sou louca, que eu falo que eu sou casada, mas o marido nunca aparece. Enfim, mas foi, né, de uma forma muito natural e engraçada. Eu também nunca cobrei, né, ele. Enfim, eu entendo que é ele, né, do jeito dele, eu do meu. Mas com o tempo, ele viu que não tinha muita escapatória, assim, porque é muito natural, né? E volta e meia, quando ele aparece, seja, né, de coadjuvante, ou enfim, seja ali junto comigo mesma, o pessoal adora, né? Gosta de Vai ver. bem, E vai como bem. ele tem esse jeitão dele, que é todo diferente do meu, que ele é mais Reservado, reservado, ele é mais quieto e tal, e eu já sou toda expansiva e toda falante, então dá esse contraste que o público gosta, sabe? E com a minha mãe é a mesma coisa, ela não gosta de aparecer, mas eu falo, mãe, tem que aparecer, me ajuda. Já apareceu, já grava tá aqui. comigo, nananã. Eu faço bastante chantagem emocional, assumo. E com os meus entendi. filhos eu aprendi que fazer chantagem também funciona. Então eu... Tá, mas a pequena não precisa, Ai, não, né? eles ela, gostam. Ela já é teu clone. Eles gostam de aparecer, mas não é sempre. Tem dias que eles falam, ai mãe, foto agora não. Daí eu respeito. De novo, Mas você às vezes vai a ter gente que- tem vídeos pra gravar, o que, né, publicidades e coisa que assim, com criança é mais complicado. Então a gente sabe, né? Eu tenho aquele dia, aquela São hora pra imprevisíveis. gravar. E aí eu já começo com toda uma história antes, e aí eu falo, ai, olha, se você gravar, depois a mamãe te, sei lá, te dá uma cartela de adesivo, te dá um pacotinho de bala. Agora tem que sorrir, porque às vezes tá na foto assim, o Logan principalmente, que é mais sério. Filho, dá um sorriso natural. Somos E daí a mamãe te endereço. dá alguma coisa, entendeu? Então eu faço isso, é fácil. Tem que falar pronto. natural, que senão dá aquele... Não, faz assim, ó. Não, filho, natural. Daí ele fica, tipo, pensando, eu acho, o que é natural, mãe? Como assim? Mas rola um pouco disso, sabe? Mas eu respeito, mas eles também entram na onda e aí, no final, fica tudo algo fica leve bem. também, Fica, né? fica. Então fica mais... Mas Todo mundo tem- acabou entrando na brincadeira. Aham. Virou uma brincadeira, mas. Agora, natural. gravar com exato. meu pai eu adoro, que eu não sei quem fala mais, se sou eu ou se sou ele. Eu tô falando, pai, fala menos. Tem que levantar o dedo. Ai, 1 minuto. Não, 1 minuto, tá bom, deu 10. É sempre assim. Mas né, o pessoal entendeu e respeita, assim. Ele é gente boa. Mas tu Ele é tem gente- um tempo assim de parada, sei lá, final de semana, ou não? É o que tu achar Dá um que insight, dá né? pra gravar, tá Ai, gravando. eu tenho um problema com a parada. É engraçado que agora, 2 semanas atrás, eu fiquei, isso me marcou até, porque eu fiz, mas não gostei. Eu fiquei sábado e domingo sem postar stories. Postei até, né, publicação no feed, mas não postei stories. Mas, porque eu pensei, vou dar uma, sabe? Uhum. Vou até deixar o celular um pouco de lado e tal, já tinha o conteúdo ali pronto, programado pro feed, mas falei, não vou ficar gravando aqui, também tava vivendo um momento, sabe, com as minhas amigas e tal, coisas pessoais delas, pensei, deixa quieto. Mas me faz falta, sabe? Tipo, parece que falta alguma coisa no meu dia e eu sei que para as pessoas também, Eu né? ia dizer, e as pessoas já entram lá, vamos ver o que Fica a Amanda esperando, postou. né? Opa, acho que ela tá Esperando. doente, que ela não apareceu. Uhum. Né? Não, Deve ter essa. né? Então, assim, eu até Essa- fiz, assim, mas pra eu ter certeza que eu não... Sabe, claro, se algum dia precisar, mas não gosto, assim. Eu prefiro compartilhar mesmo parte do dia, né? Porque muitas pessoas às vezes acham, mas posta tudo e tal, mas é só ver que não, né? Que tem ali algumas Só- parcelinhas do dia. Se fosse pra postar tudo, né? Uma que não dá e outra que eu acho que também não é necessário, mas eu gosto dessa transparência, sabe? Então, assim, se tá bem-humorada, beleza. Ou se Ótimo. tá triste por alguma razão, beleza, sabe? Acho interessante compartilhar também. Se tá arrumada, porque tem muito disso, né? As mulheres às vezes me veem e falam assim, nossa, tu é assim mesmo, e você parece sem maquiagem, e de manhã cedo. Eu falei, gente, mas é isso, assim, Vida poderia real. aparecer sempre arrumada, sempre bem vestida, claro que poderia, mas daí não ia ser eu, sabe? Eu poderia vestir mostrar só essa camada, mas eu sou muito espontânea, então eu gosto, eu quero falar agora, deixa eu falar agora, tem alguma coisa pra falar? Então tá, então vamos compartilhar um negócio aqui. E antigamente, né, um tempo atrás, as influencers era só aparecer se tivesse maquiada, Sim. cabelo arrumado, enfim, né? E hoje eu vejo que o público quer ver isso, né? Quer ver vida real, quer Uhum. ver o que todo mundo vive. Exatamente. Os perrengues. É o Big né? Brother da Tu vida passa, real. tu passa dificuldade, né? E tá tudo Perfeito. bem também. Que Postar comparar, né? e dizer que isso é normal. Que é a inspiração, né? É que eu acho que ali conecta, Se né, de um jeito conectar diferente. contigo. Isso. Por exemplo, tem algumas influenciadoras que eu acompanho que são dessas, que é só
quando estão impecáveis, quando tá com a luz, com a melhor luz, né? Seja, enfim, com o melhor equipamento. E assim, elas montam o dia delas. E tá tudo bem. Eu assisto, eu acho lindo, sabe? De verdade, eu admiro. Mas é um perfil de blogueira, digamos assim, de influenciadora. E ela com certeza tem o público dela. Mas pra mim já é algo mais, assim, sabe, inspiracional, onde a gente se inspira mesmo. Mas não é alguém que eu, tipo, me conecto assim de verdade, sabe? Sim. Então eu até consumo, admiro, porque eu penso, se fosse comigo já não ia dar. Porque, imagina se eu não puder aparecer aqui de qualquer jeito a hora que eu quiser falar alguma coisa, sabe? Sim. Ou mostrar ali meu filho, sei lá, comendo um negócio, ou andando de bicicleta, entendeu? Então, é muito mais do perfil mesmo, sabe? E Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouquinho mais polêmica aqui. Vamos lá. Manda bala. Vou até tomar meu cafezinho. Toma teu cafezinho aí. Outro dia eu tava assistindo um documentário, eu não lembro o nome agora, mas ele falava sobre um ex-CEO da Netflix ou do Instagram. Eu não lembro exatamente assim. Mas ele falava sobre as redes sociais, sobre o Instagram ali. E sobre esse convívio das redes sociais em casa, com família, assim. A gente vê que você, hoje é tua profissão, e é uma profissão que ela não tem horário, ela não tem... eu faço minhas postagens da 1h05, ela vai acompanhando o seu dia. Como é que você lida com isso dentro da sua casa, com seus filhos? Ou seja, os filhos naturalmente veem a gente como exemplos. Como é que você passa isso para eles, que eles estão te vendo 24 horas com o celular na mão? O pessoal te vendo sempre com isso. Como é que tu tira a parte negativa? Assim, eu ia, né, podia simplesmente dizer, mas eu não enxergo de uma forma negativa, mas é óbvio, tudo que é em excesso não é bom. Então, eu ainda não expliquei pra eles, porque talvez pela pouca idade, não sei se eles entenderiam, que isso ali faz parte do trabalho da mamãe, né? Porque, realmente, eu ando muito com o celular perto de mim, e às vezes eu falo, nossa, eu queria estar com o celular colado na testa, porque tem coisas que é na hora, né? Principalmente com crianças, que a gente quer ter esse dinamismo, ou enfim, alguma reação, não só deles, mas de alguém, enfim. Mas não dá, e também eu nem quero. Mas o que eu, às vezes, me policio, né? Eu tento dar um gás ali nas postagens ao longo do dia. E depois que eu pego eles na escola, final do dia, eu prefiro não ter o compromisso da postagem, né? Porque às vezes tem. Mas eu prefiro, né? Alguma publicidade, alguma coisa assim. Mas eu prefiro não ter o compromisso da postagem. Pra eu poder, tipo assim, deixar o celular na estante, enfim, e poder ficar com eles. Surgiu alguma coisa e tal, vou lá e aproveito o momento, filme e compartilho. Mas não é regra, sabe? É que eu acho tudo tão fofo que daí a gente parece que quer mostrar, né? O celular fica enchendo toda a vida. Tem que Mas ficar eles têm coisa. acesso às telas. Eles- Ou tu regula, não. Eu regulo, né? Eu regulo. Sim. Tipo assim, o meu celular agora eles estão com essa de querer tirar foto. Aí eu já pensei, vou dizer que não pode. Mas, que bonitinho, eles querem tirar foto. Eles me vêm tirando aprender. foto o dia inteiro, Sim, praticamente, sim. né? Fazendo vídeo, coisa arada. Aí eu deixo, então tá, então pode pegar, quando a mãe falar pra devolver, devolve. Eles vão lá, tiram 50 fotos da mesma coisa, e vão, agora o celular dá pra mamãe. Às vezes fala, não, dá pra mamãe, ponto. A gente fala assim, pai e mãe falam uma vez e deu. Às vezes dá berreiro, dá Sim. normal, né? Mas Normal. assim, também isso não me abala. E calma que eu vou falar mais uma coisa, complementar, cabeça de grávida, Deixa eu lembrar o que era. E a questão de assistir no celular, isso eu não deixo. Não deixo até porque acho que não precisa. Claro que, às vezes, numa emergência, num voo, acontece, mas eu falo, mamãe, nem tem coisa salva aqui. Sim. No máximo, eu deixo eles ficar vendo próprias fotos Sim, e vídeos deles, sim. porque, né? Quando tá, enfim, em algum lugar que não tem sinal, enfim, que precisa mesmo. Mas eu sou muito daquela, tipo, de brincar, eu gosto de conversar. Vamos conversar, me fala isso. Deixa eu bater do papo, leva um monte de livrinho e coisa arada. E televisão, né, em casa, a gente tem um combinado que é, antes de dormir, eles assistem meia hora. Então, e assistem, tipo, sob nossa supervisão, porque são pequenos ainda, né? Sim. Então, eles têm lá já a Blue e lá não sei o quê, o detetive, enfim, tem essas coisas que são ainda bem infantis, claro, Sim, né, claro. de acordo com a idade. E a gente sempre tá perto. Ou eu e o Pio, a gente tá ou junto, né? Ou se não, eu tô, tipo, arrumando minhas Próximo, coisas né? perto da sala, assim, onde eu consigo ver. Dando só uma... É o nosso combinado e deu, mais 5 minutinhos, acabou. Então, acho que funciona bem por conta disso, E o sabe? influenciador, é importante o pessoal saber que também tem que conhecer. Porque a gente tá vendo aqui, e quem te conhece sabe que você tá ali retratando a tua vida de uma Sim. maneira natural. E a gente, né, vê esse lado bom, assim. Mas a gente também vê o influenciador, que a gente, né, vocês acompanharam já pela internet, eu imagino que sim, alguns casos, de que eles montam um cenário
e quando a gente vai ver por trás é uma coisa completamente diferente. Ou como a Amanda falou, ela mesmo escolhe talvez não é a palavra mais correta, mas você ali seleciona os produtos, os assuntos que você quer influenciar, seguir, e a gente vê as pessoas que estão ali só pela parte monetária, que pô, Não importa o que vem. Ó, eu não quero saber, eu não gosto disso, mas se vai me dar dinheiro, se isso não é bom para as pessoas, ou se elas não se importam com esse outro lado. Eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas não avaliam, né? Quando elas vão ali colocar regras, ou a internet dá voz para todo mundo, né? Então as pessoas acabam meio que generalizando algumas situações ali. Que esse mundo do influenciador, né, e hoje em dia, né, marcas buscando influenciadores para ou serem, né, a cara da marca, ou enfim, falarem por ela, ou divulgarem, né, então isso aí é um mercado que movimenta muito dinheiro, né, e eu acho que é fácil se perder, porque como eu falei, eu digo muitos nãos todos os dias, muito mais do que sim, mas assim, o que eu quero de verdade, eu quero só fazer e não me importar com o que eu tô passando, ou com o meu seguidor, ou com o que eu tô vendendo, ou eu quero, sabe, ter credibilidade e fazer construir um relacionamento a longo prazo, sabe? Então, Amanda, pra mim tem que ter verdade, tem que ser tem que ser o que eu gosto, o que eu consumo, o que eu acredito. Senão, pra mim não faz sentido, eu prefiro não fazer, entendeu? Viver quietinha ali, fazendo outras coisas, do que se eu, né, assim, ter que seguir por uma linha que não faz o meu tipo. Tá. Pra mim isso é muito tranquilo. Esse é um dos pontos aqui que a gente está batendo um papo aqui no Investidor com Propósito, e agora é a hora, o momento do nosso pitch, que vai ser encabeçado por esse casal que está na mesa aqui, o Luiz Sérgio e a Jaz. Vão apresentar pra gente um pitch fantástico. Bora? Orlandinho, agora é a hora do pitch, e o casal que está aqui com a gente, Luiz Sérgio, a Jaz, a nova proprietária da Ingetec Aluguéis, está com a gente para apresentar esse pitch, cara. Sensacional, mais uma vez vendendo peixe, né? Tá certo. Vamos lá. Aproveitar, né? Vamos nessa. Sejam bem-vindos, né? Obrigada. Vou fazer uma introduçãozinha. Nossa empresa, esse ano faz 39 anos, né? A Ingetec começou como construtora lá em 86, com o pai, e a gente foi ao longo todos esses anos, mas a mudança que aconteceu, a vinda da Jaz, foi que em janeiro desse ano a gente queria deixar a estrutura de aluguéis, de locação dentro da família, e não é a minha área, né? Eu gosto de comercial, eu gosto de vender, né? Então, tipo assim, eu falei, deixa eu ficar na área que eu gosto. E aí eu fui para a área de vendas, há 5 anos, quase 6, a Jaz já estava introduzida dentro da empresa com meu pai na parte de aluguéis, e aí veio, né, em janeiro a proposta para ela comprar o CNPJ de aluguéis. Ela falou, e aí, encara? Eu falei, já está mais que preparada. Pode. Aí eu queria que ela falasse um pouquinho da empresa que é dela. Olá, pessoal. Então, a gente, esse ano, resolveu reestruturar toda essa parte do setor de aluguéis. Então, a Ingetec sempre trabalhou mais com a parte comercial, com o corporativo, e esse ano em diante a gente resolveu, de fato, entrar nesse nicho e reestruturar para administrar patrimônios. Então essa é a nossa ideia. A gente vai continuar com a administração tradicional dos imóveis residenciais, comerciais, mas o nosso foco é o comercial e administrar os patrimônios das famílias, as quais a gente já atendia, né, através do Luiz, até no setor de vendas. A gente já tem algumas carteiras aqui, e a ideia é crescer isso daí ao longo do tempo. A gente entende, Joey, que eu estou 23 anos, indo para 24 nesse mercado, né? E esse nosso mercado é muito relacionamento. Então a gente entra dentro da vida das pessoas. Então tem o lado tradicional, que é uma imobiliária tradicional, que é compra, vende, aluga, administra. Mas quando tu tens uma família que tem um rol de patrimônio, né? E às vezes não é o negócio dela, o core dela não é o imóvel, mas ela tem uma casa de campo, uma casa de praia, então ela tem que ter uma pessoa, assim como um médico, um advogado, ela tem aquele profissional da área, né, imobiliária que cuida desses imóveis. Então a gente acaba fazendo meio um concierge, tem vários nomes. Uma administração personalizada para cada família, né? E aí essas famílias elas têm uma quantidade de patrimônio que a gente fica sob gestão. Muita gente gosta de fazer dentro de casa,
mas existe uma parte bem burocrática, que é contrato, jurídico. Então, tu tem que montar uma estrutura dentro da tua empresa ou da tua administradora de bens. Então, essa parte a gente terceiriza. A gente fica com essa parte burocrática e eles ficam com a parte... Eles escolhem o imóvel, escolhem o local e a gente entra com a parte mais braçal, fazer contrato, ver se o imóvel não tem algum problema. Geralmente eles terceirizam para o jurídico deles, então a gente faz a diligência, né? E a gestão fica toda dentro de casa. Ter um relatório, né, mensal, Vai que muito esse além cliente... só daquele aluguel, daquela coisa, pô, tem uma casa, um Isso. apartamento, um escritório para alugar, vocês... Esse cliente fazem consegue todo visualizar quanto que esse imóvel está rendendo, se é hora de vender, se não é hora de vender, por que ele está tanto tempo no mercado e não foi alugado. Então, a gente consegue fazer uma gestão bem detalhada, bem personalizada para cada estilo. Porque tem famílias, obviamente, que vão ter mais imóveis residenciais, a gente vai fazer essa administração também, mas a maioria é investimento comercial, né? legal. Ou industrial, ou quem quer construir, deixar os imóveis para que a gente faça essa gestão. Uma coisa Então, que a gente viu ao longo desse tempo também é essas famílias. A gente está com 39 anos de empresa, mas eu estou 23 e a gente vê sucessões. Primeira, né, o patriarca, vamos dizer assim, e aí vem primeira geração, segunda geração, terceira geração. E quando a gente entende que a terceira geração não quer participar da operação, e às vezes um pai, uma mãe fala, puxa, não quer tocar aqui, né? Tipo, quer ficar... Ele fala, não, não quero, eu quero ir viajar, eu quero ir para o mundo e tal. E os pais falam, então tá tudo bem, mas como manter às vezes uma renda, né? Então a gente entra com essa parte de, às vezes a gente chama de BTS, né? O Build Suite. Então a gente constrói alguns negócios sobre encomenda para que aquela terceira geração ela tenha um rendimento durante 20 anos, mercado. É um contrato de 20 anos, corrigido pelo IGPM, então ele tem aquela renda para a família, para a terceira, né? Para ela ficar. Então ela vai às vezes aventurar fazer um negócio, não deu certo, mas ela tem a renda garantida. Então isso é bacana, a gente faz essa gestão, eles não se incomodam com nada e eles têm esse dia a dia. Então a gente brinca que assim, ó, sobra mais tempo para as famílias, ou seja, a primeira, segunda ou terceira geração, fazer o que eles realmente gostam e deixa a parte burocrática conosco, que é o que a gente gosta de fazer. E o outro lado também, a pessoa que quer estar procurando um lugar, como a Amanda lá no início lá estava procurando um lugar para alugar para o primeiro negócio dela, também procura vocês? Como é que funciona? Também. A gente faz toda essa análise. Até a ideia da Jaz, vou deixar a Jaz falar a parte burocrática. A minha parte é mais comercial. Assim, ó, vamos fazer uma análise de mercado onde encaixaria um mercado ou uma farmácia. São os nossos principais players, né? Então, farmácia, mercado, mas a parte burocrática, daí a Jaz é que fica. Essa parte de estratégia de mercado, avaliar. Às vezes Jaraguá já está saturado, para onde vai crescer? Pomerode, a gente hoje atua, né, a tua carteira conta um pouco. A nossa ideia é o regional, né? Aqui as cidades próximas. Mas a gente tem carteiras em Pomerode, tem, né? Daí, claro, abrange Guaramirim, praia, né? Ali o litoral. Mas o nosso foco é aqui onde a gente tem mais olhares, né? Mais braços para poder alcançar. Não, sensacional a ideia. Fantástico. Um negócio, você acha que aqui seria o melhor lugar? Vocês, de repente lá é o melhor lugar. A gente faz toda essa ideia de estruturar, de procurar, de ver se tem realmente potencial. Não, Né? e é uma facilidade porque você, se for uma questão comercial, você já vai estar fadado com esse estudo, esse conhecimento de quem está no meio. Você não vai do nada, eu acho que aqui hoje não dá para... A gente apresenta muitos números, né? Então, tipo, aqui em Jaraguá, um exemplo, já teve cases que não deram certo, teve um case que não deu certo, que foi o quê? O player, ele queria um local, ele queria muito colocar do lado do shopping, né? E foi a primeira operação dele no Brasil que não deu certo, porque cultura, a nossa cidade tem uma cultura particular, Sim. né? Era food, né? Era comida, então, tipo assim, a gente tem uma cultura de trabalhar muito durante a semana e ter o lazer do final de semana. E aquele produto dele era um produto para ser consumido, na nossa opinião, talvez dentro do shopping. Talvez ele tem dois negócios, né? Um de container e um de... Então, faz dentro do shopping uma boutique, dá um pouquinho mais glamour. Gastronômica, assim. Mas a ideia ali foi um case que eles falaram, não, a gente quer aqui, tá tudo certo. Então a gente alugou. Mas tem outras operações, Bob's, McDonald's, a gente faz contrato de 20, 10 mais 10, correção, e a gente estuda o mercado para ver. Eles têm o estudo de mercado deles, só que a gente faz o nosso dentro da cidade.
É a facilidade pertinho da gente, né? E como a Jás comentou, não se prende única e exclusivamente. Jaraguá é onde comanda e a nossa micro-região aqui. Mas se eu precisar de um imóvel na praia, no litoral sul, litoral norte e por aí Qualquer afora, lugar. também vai atender, né? A gente tem atuado agora recentemente no ano passado para esse no Paraná, principalmente Curitiba. Né? A gente entende que Jaraguá está um pouco, para alguns negócios já saturou, não tem mais como colocar 2, 3 negócios. Aham. Então a gente entendeu que Joinville subindo mais para Curitiba, aí Curitiba é um universo. E é como o Luiz comentou, né? Não só quem já tem imóveis, mas quem quer construir uma carteira, começar a fazer uma carteira, a gente faz todo esse acompanhamento, toda essa gestão. Tá. De orientação, de verificar o que é melhor para que, né, que cada um tem um perfil de investimento. Então a gente consegue estudar o que para ele seria interessante, o que vai dar certo, o que vai ter essa renda depois mensal. Alguns pais buscam para os filhos, né? Então, às vezes, fazer uma poupança, fazer algo. Então, puxa, dá para mim fazer um financiamento habitacional de um apartamento de baixo valor, colocando o nome do meu filho, onde o aluguel pague o financiamento, ou seja, tu não desembolsa nada. Mas quem é que vai fazer a administração disso? Né? Porque eu não quero me incomodar com isso, é mais fácil jogar o dinheiro na poupança, ou numa aplicação, né? Que hoje está super bom. Mas quando tu pensa a longo prazo, onde tu pensa teu filho, a gente tem um filho de 13 e um de 10, quando tu pensa assim, 10 anos, 15 anos, estou pensando na faculdade dele, a gente já começa a pensar em gestão de imóveis. Ó, fica a Quer dica aí. passando que eu devo ler? Pode falar. Então, só Jás. vamos, vou passando aqui. Não, volta um pouquinho. Só quero ler os slides. Então, boas parcerias florescem lucros valiosos. Tempo para construir mais e ir além, que é o que a gente comentou, né? Sob uma análise crítica de todos os investimentos imobiliários. Oferecemos as melhores estratégias. E com um olhar voltado para o futuro, fazemos uma gestão que agrega valor. O valor do tempo, da expansão de negócios e da realização plena. Que para nós o tempo é o principal, né? o Para principal tudo. ativo de todo Para tudo mundo, que a né? gente faz. É isso. E Obrigada. o pessoal, para entrar em contato com a Engetec Aluguéis, Acho que tem vou o pedir para próximo. passar aqui embaixo, Opa, já aponta coloca ali, o próximo. né? tem um aqui, E já- Ali. Tá aqui. Perfeito. O pessoal já está tendo na tela ali todas as informações. Tá aí. E marca um café lá com a turma, É. com a Jás, com o Luiz Sérgio Júnior, para bater um papo a respeito. Parabéns, turma. Obrigada. E isso só vem coroar todo o trabalho que é feito com excelência, né? Obrigado. Perante a frente de vocês aí. O Investidor com Propósito, onde você pode nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Afinal de contas, né, a nossa intenção é sempre levar esse propósito, né, Luiz Sérgio, Orlandinho, para quem está pensando em empreender, para quem já é empreendedor e empreendedora. É verdade, pegar boas ideias, excelentes ideias. Um dos nossos propósitos é justamente isso, trazer empreendedores diferentes, empreendedoras, investidores, com diferentes ideias do que deu certo, do que não deu certo, para a gente poder também pegar um pouquinho disso aí e muitas vezes corrigir, muitas vezes notar que o que a gente está fazendo é certo, tem o seu tempo. O empreendedor é se conhecer, né, Luiz? E eles verem através do nosso programa, do nosso podcast, que todo mundo passa dificuldade, que nem tudo é um mar de rosa, que começar e empreender tem que ter um propósito. Né? Se tu não tiver um propósito para começar qualquer coisa, ela não vai para frente, ela pode durar 1 ano, 2 anos, mas ela vai fechar. Né? E aí, essa ideia de entender os cases, ver que as pessoas passam perrengue, tá tudo bem, dão a volta por cima, recomeçam, eu acho que isso que é o mais importante e é o nosso propósito. Né? Põe propósito nisso, não é à toa que no episódio de hoje a gente está recebendo aqui 2 grandes mulheres dentro da sua área, são destaque, né? Tá a Jás, tá a Amanda Lunelli aqui com a gente e realmente, né, como é importante a gente estar trazendo histórias como a de vocês, porque assim a gente consegue incentivar mais pessoas. Empreender ou ser um bom colaborador não é fácil, exige algumas situações, mas também entender, como o Luiz Sérgio e o Orlandinho comentaram, que esses perrengues ou esses percalços que acontecem no caminho, eles devem servir para que a gente vá adiante ou veja uma forma de transpor, né, esses obstáculos que surgem na vida da gente. Como é que vocês veem isso, gente? Nossa, tu conta ou eu conto? Eu acho que assim, os percalços, né, as dificuldades, elas estão aí para todo mundo, para todas as áreas, para todo perfil de empreendedor.
claro que é tudo muito pessoal, né? Depende de negócio para negócio, como a gente encara isso. E a gente sabe, né, da dificuldade que é empreender no Brasil. Então não é algo fácil, assim, né? Não é para qualquer um. Mas eu acho que a gente tem que... Tudo vai de como a gente enxerga essas dificuldades e encara elas e aprende com elas para o próximo passo. Porque elas sempre vão existir. Todos os dias alguma coisa vai sair do nosso controle, vai talvez dar errado em devidas proporções, né? Pequenas ou maiores. Mas eu acho que quando a gente tem o propósito bem definido, a gente segue, né? A gente levanta a cabeça, sacode a poeira mesmo e vai adiante, assim. A gente não tem controle sobre nada, né? Não. Na vida, sobre nada, É. na verdade. E é bem isso. Acho que errando, testando, errando de novo, e a gente vai evoluindo. Ninguém sabe de nada, não tem o certo e o errado. É. A gente tem uma convicção, um coração e um propósito. Uhum. E tem que seguir em frente. Vai ter as dificuldades, mas a gente não pode desistir. Eu acho que a que insistência, a persistência. E ter humildade, diferença. né? Pra falar que errei, achei que era assim, ou, enfim, por alguma razão erramos, né? Porque eu falo, né? A gente não erra sozinho, não acerta sozinho, é todo um conjunto. E tá tudo bem, assim, eu acho que ninguém é diminuído por conta disso. Claro que, né, eu falo, gente, melhor a gente acertar mais do que errar, obviamente. Então a gente tem, por exemplo, no meu caso, as coleções, né, então a gente tem sempre a meta de acertar 80% da coleção. Conseguimos em toda a coleção? Não. Mas a gente busca esse, né, porque a gente sabe que 100% é difícil, né? Seria maravilhoso, mas aí só se a gente trabalhasse com bola de cristal e aí tem que puxar pra realidade, a gente sabe que não é bem assim. Porque são processos que não dependem também só da gente, mesmo se dependessem, não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Enfim, então é sempre buscar melhorar, eu acho que é o caminho. É isso aí. Essa é a pegada, então eu já vou começar fazendo uma pergunta, começando pela Jaz, depois o Orlandinho faz pra Amanda, que é o que é investir com propósito pra você, Jaz? Eu acredito que é isso que eu comentei antes, colocar o coração, né, ali. Acho que não tem como dar errado, a gente vai ter sim essas dificuldades, as diversidades, mas quando tem uma convicção muito grande, coloca o coração, faz com amor. E dentro do meu negócio, investir com propósito é levar a solução de moradia para as pessoas, ou a solução dos negócios. A gente é um solucionador de problemas, né? Não tá saindo. E é isso, assim, até as pessoas brincam, né? Mas esse setor, né, dá muito problema todo dia, e ninguém te liga para te elogiar, para falar, nossa, você tá fazendo um bom trabalho. E é isso, né? E a gente tem que gostar, tem que querer, e eu adoro, né? Então, cada vez mais evoluir para poder solucionar esses problemas. Muito Aí legal, no caminho muito legal. certo. E Amanda, Orlandinho. nesse teu multiverso aí, o que é empreender com propósito? O que é investir com propósito? Eu acho que a Jaz já falou bastante, mas eu acho que, sabe, no fundo, assim, no nosso interior, no nosso coração, a gente sempre tem um propósito ou mais, né? Às vezes se tratando de vida pessoal, vida familiar e profissional, claro. E eu acho que é dar voz pra isso, sabe? É ouvir isso e seguir adiante e levantar isso, tirar do papel mesmo, porque eu acho que ninguém tá aqui, sabe, de passeio, assim. Então, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, pra aprender, sabe, pra se desenvolver. Então, acho que quando a gente empreende com propósito, a gente dá abertura e oportunidade pra isso, pra gente mesmo e para as pessoas que, né, embarcam com a gente acreditando no nosso negócio, no nosso sonho. E, pra mim, empreender com propósito é claramente, assim, dar voz ao meu desejo de cada vez mais me aprimorar no meio da comunicação, que é algo que, né, que eu levei muito tempo para aceitar. Então hoje eu quero, sabe, gritar os 7 ventos para isso mesmo. E com certeza trazendo para minha empresa hoje, que é vestir essas mulheres, elevando a autoestima delas, deixando elas ainda mais belas, mais bonitas, do jeito que cada uma é. Isso eu sempre falo.
que eu não quero colocar ninguém em caixinha, não quero, sabe, uniformizar ninguém. Eu quero que as pessoas, que elas se sintam lindas da forma como elas são. E a gente, né, e a Lamandini, através da Lamandini, a gente é um acessório, é um detalhe que faz toda a diferença, mas levar isso com muito carinho, com muita empatia para essas mulheres, sabe? Então, isso para mim também é o que me move, o que faz eu levantar da cama todos os dias, é o que faz eu e a minha equipe enfrentar as dificuldades que aparecem sempre, mirando nesse grande propósito. Que legal, que legal. Parabéns Maravilha. para vocês aí. Obrigada. Programa fantástico, né? Fantástico. Luiz Sérgio, nós temos aqui um presente, o Léo e o Erison do Café Cultura. Muito obrigada! Pra Olha Amanda. só, obrigada, viu? Nosso muito obrigado pela sua presença, obrigado Fazer a a fina abrir você. depois só, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui, adorei. Ah, Muito legal. que bom que você gostou. Jas, obrigado por estar com a gente, Obrigada. partilhando um pouco da história, compartilhando aqui as conversas e esse bate-papo aqui com a gente. E foi uma satisfação recebê-las aqui nesse episódio, que com certeza vai inspirar muitas pessoas que estão nos acompanhando. E fica aí a dica de nos acompanhar nas redes sociais e também nos próximos programas. Exatamente. Joey, aqui fazer um adendo, a gente estava conversando com o Luiz Sérgio. Você que é empresário, você que tem o seu negócio, que está de repente procurando um investidor, quer apresentar o seu negócio, entre em contato pelas nossas redes sociais, telefone, enfim. Aqui é o lugar, nós temos o nosso momento do pitch aí e vocês podem trazer seu negócio para cá também. Mostrar sua ideia, né? É fundamental, né? Tem muitas pessoas que têm o seu negócio, às vezes não sabem como divulgar. Né? A gente está abrindo aqui um espaço, ele é gratuito, no sentido de você, empresário, que quer, né, um pequeno negócio, que quer trazer e dar voz, né? Nós somos o canal. Fica a dica aí para vocês, né? Então, venha conferir com a gente o Investidor com Propósito. Obrigado por você que nos acompanhou e até o próximo programa.